Um garoto que nasceu sem magia num mundo onde todos que não têm magia são discriminados e mortos precisa se tornar um mago mais forte para conseguir a sua liberdade. E galera, esse é o super combo de Meshle dos episódios 1 a 10, para a galera que sempre pede vídeos longos e também para os novos inscritos do canal. Então pega a pipoca e curte esse anime incrível. O episódio começa num mundo mágico, onde pessoas voam com vassouras, levantam coisas no ar e criam coisas do nada. E usar magia é como respirar, algo natural para todos, até para crianças. A magia foi um presente dado por Deus, então ela também determina a posição social de uma pessoa. E num canto do mundo, onde ver dragões voando é algo comum, há um ser que está em total desacordo com esse mundo. E um jovem que, após fazer supino com pesos monstruosos, desfruta de seus profiteroles após o treino pesado. Um tempo depois, em uma cabana, um senhor chamado Regro está tomando seu chá. Ele mora ali com seu filho e afirma ser um senhor elegante e chique de 75 anos. Ele diz que já viveu e fez muitas coisas durante a vida e que elas o fizeram aprender a lidar com o estresse. Porém, quando seu neto chega e abre a porta arrancando-a do lugar, ele surta. Seu neto se chama Mesh, e Regro fica bolado com ele por quebrar a porta ao invés de abrir, mas Mesh diz que não sabia se ela era para ser puxada ou empurrada, mesmo morando ali há anos. Mesh se desculpa por ter errado e seu avô o perdoa, mas volta a gritar com Mesh quando ele tenta colocar a porta de volta no lugar, só que de lado. Seu avô grita desesperado para ele virar a porta ou parar de fazer isso, mas ele não ouve e acaba quebrando mais ainda ela. E após isso, enquanto estavam tomando chá juntos, Mesh vê ele usando magia e pergunta por que de seu avô forçar ele a fazer apenas treino de força. E seu avô fica apreensivo e pensa consigo que ele é diferente das pessoas normais, pois diferente de todos, Mesh não consegue usar nada de magia. Porém, seu avô hesita em falar isso para ele e muda de assunto, falando que teria que sair. Seu avô pede para ele cuidar da casa e que dessa vez não quebrasse a porta novamente. E avisa para ele em um tom sério de que ele não deveria ir para a cidade na ausência dele. Mas mesmo assim, Mesh sai, se disfarçando com uma capa e indo até a cidade. E na cidade, ele vê as pessoas usando magia para tudo e fica curioso deles a usarem tanto em vez de usar suas próprias mãos. Mesh vai até uma loja, e é a loja dos profiteroles favoritos dele, e lá ele pede 7 para o atendente, mas entrega como pagamento moedas amassadas. A ansiedade dele era tanta para comprá-los que ele amassou as moedas em sua mão. O atendente fica assustado com aquilo, mas Mesh naturalmente desamassa ela com os dedos e entrega para o homem. E quando o homem assustado finalmente entrega para ele sua encomenda, um vento sopra na rua e seu capuz sai da cabeça dele. Todos notam nele e veem que ele não possui uma marca e ficam assustados. O atendente pensa em questioná-lo, mas quando Mesh olha para ele, ele desiste com medo. Em outra cena, o visionário divino da escola mágica estava sendo escolhido. Ele é alguém chamado Ryan. O título de visionário divino é um título concedido ao aluno mais excepcional do ano e garante ao portador uma elevação à nobreza e um bônus de 100 milhões de londos. Enquanto isso, um homem que estava ouvindo a notícia com inveja também estava com um prisioneiro que aparentemente estava sendo torturado. O prisioneiro pede perdão a ele e diz ter feito apenas um furto menor, mas o homem diz que por conta de gente como ele, seu trabalho fica ainda mais chato. E quando ele aparentemente iria punir o humilhante, seu telefone toca, anunciando que havia um pirralho sem marca na cidade. Enquanto isso, Mesh está desfilando pela cidade, mesmo com todos espantados com ele, estranhando que ele não tenha uma marca. Porém, mesmo com o aviso do seu avô, Mesh diz que havia um bom motivo para ir lá. Quando ele, andando distraído, bate de frente com alguém e o suja de profiterole. Essa pessoa é um policial mágico que mais parece ser o Yankee padrão no seu modo de fala. E após ele reclamar do seu emprego de merda e falar que dá duro para proteger gente comum, Mesh sente pena dele e lhe oferece um profiterole, mesmo que mordido. Mas o policial fica puto com essa gracinha e taca longe o doce de Mesh, perguntando se ele queria um beijo indireto ou se queria tirar uma com o uniforme dele e com a nação. Mas nisso, Mesh agarra o uniforme do policial, rasgando-o com uma puxada. Porém, ele apenas tinha ficado arrependido e fala que lavaria para devolvê-lo, mesmo que o que tem em sua mão seja apenas um pedaço do uniforme todo. E no meio da confusão, seu superior Brad chega, perguntando o porquê dele estar pelado ali. Brad logo reconhece Mesh como o garoto sem marca dos rumores, e fica impressionado por Mesh ainda estar comendo profiteroles numa situação dessa. Nisso, o avô de Mesh chega numa velocidade insana, o agarra e sai correndo com ele no colo, pedindo apenas desculpa por seu neto. Mas Brad não deixa por isso, invoca uma magia para segui-los e rastreá-los. Em casa, seu avô está dando uma bronca enorme em Mesh,
e diz que mesmo tendo avisado para que ele não fosse, ele ainda apronta algo assim. Mas vendo o arrependimento de Mesh, ele decide perdoá-lo, mandando apenas ele repetir o treino que fez pela manhã. Mesh, todo fofo, ainda entrega profiteroles para seu avô, dizendo que aquela era a parte dele. E quando ele ameaça sair pela porta, seu avô lembra a merda que ele fez e abre a porta ele mesmo. Seu avô pensa consigo quão dócil o Mesh é e como é fácil lidar com ele sem toda aquela rebeldia da adolescência. Ele diz que sempre evitou a cidade e se isolou na floresta por conta dele, mas agora a polícia mágica sabe da existência dele e as coisas podem ficar complicadas. E olhando pela janela, ele vê um pássaro feito de magia, mas é tarde demais. Uma explosão destrói uma das paredes de sua casa. E 3 policiais mágicos aparecem procurando Mesh. Enquanto isso, Mesh está na floresta, fazendo seu treinamento insano, que deixa até os animais em choque. Ele, após terminar, resolve voltar para casa rápido para comer seus profiteroles. Mas chegando lá, ele ouve pessoas dentro de sua casa. Ele ouve Brad falando para seu avô sobre as crianças sem magia, e que a sociedade atual só impera apenas com pessoas mágicas, pois eles sempre cortaram o sangue de pessoas sem magia pela raiz. E diz que aqueles que nascem sem magia não têm direitos e precisam ser eliminados cedo. Seu avô segue se negando a entregar Mesh, mas continua apanhando de Brad, que quer fazê-lo falar de todas as formas. Ele diz que abrigar uma pessoa sem magia é um crime gravíssimo, mas que se entregasse, ele seria absolvido de parte da pena. Mas Regro se lembra de sua vida e a discriminação que sofreu por sua magia ser fraca e ele não conseguir grandes feitos em sua carreira. Mas um dia, quando estava prestes a tirar sua própria vida, ele ouve o choro de um bebê, o que impede de fazê-lo. E quando ele olha para o bebê, nota que o mesmo não tinha uma marca em si e sente que eles dois têm algo em comum, sentindo empatia pela criança. E após ver o sorriso dele, pela primeira vez na vida, se sentiu necessário. Mesmo sem laços sanguíneos e mesmo que ele seja rejeitado pelo mundo, ele ainda o criaria como seu filho e o protegeria. Então ele grita para Mesh fugir, mas Brad nota que ele pode estar por perto e pede seus homens para encontrá-lo, enquanto bate em Regro para fazê-lo confessar o que sabe. E quando ele decide dar um fim ao velho, Mesh arrebenta a porta com um soco, acertando em cheio um dos policiais. Todos eles ficam em choque com a chegada do herói. E o mesmo policial da cidade vai para cima de Mesh, falando que ele pagaria por aquilo, e Mesh, pela segunda vez no dia, rasga seu uniforme e começa a estapear sua cara, terminando com um tapa bem dado que joga a Jamanta longe. Seu avô o pergunta por que ele não fugiu para longe, mas Mesh diz que seu avô é a única família que ele tem e que jamais o abandonaria. E já bota moral para os policiais ali, que antes de tudo, ele os mandaria direto para o inferno. Mas Brad pergunta o que ele poderia fazer, alguém que nem consegue usar magia. E seu auxiliar Bolo Fofo se gaba dele, dizendo que ele era alguém do gabinete da magia e um mago excepcional. E Brad diz que para lidar com Mesh não precisaria nem de 3 segundos, começando a invocar uma magia, que é dita ser a magia com qual ele afugentou dragões em sua época da guarda real. Ele lança ela em Mesh, fazendo um estrondo enorme, mas em meio à fumaça, Mesh ainda está completamente bem. Brad está incrédulo, pois aparentemente Mesh bloqueou seu ataque com apenas um tapinha. Ele bloqueou uma de suas magias mais fortes com apenas um tapinha de raspão. Mas Brad não se dá por vencido e resolve usar a versão ainda mais forte dessa magia. Porém, dessa vez, todos veem, Mesh dá outro tapa nela e a joga para fora da casa pelo buraco feito na parede, e ela explode a dezenas de metros da casa, e Brad não se dá por vencido mesmo assim, e começa a arremessar ainda mais delas. Porém, Mesh segue parando elas, tanto com uma manchete de vôlei, ou até mesmo fazendo malabarismo com elas, e até usando-as como bola, para driblar o policial com um drible incrível. E nisso, ele pega a varinha de seu avô emprestado, e faz Brad ficar assustado, com a possibilidade dele sim poder usar magia. Brad acha melhor não arriscar e levanta uma barreira em sua frente, mas Mesh toma uma posição de arremesso e lança a varinha como um dardo, quebrando o escudo de Brad e cortando seu rosto. Mesh finca a varinha na parede e faz Brad cair ajoelhado de boca aberta. Ele nunca havia visto alguém usar uma varinha assim. E Mesh termina dizendo que se alguém encostar em sua família de novo, ele os mata. E até seu avô fica em choque, dizendo que ele o treinou para que ele não fosse fraco, mas se perguntando se realmente havia como chegar nesse ponto. Porém, seu avô ainda está sem esperança, visto que mesmo que eles fujam por um tempo, seriam pegos uma hora ou outra. Então, Brad propõe a eles um acordo. Ele quer que Mesh entre numa escola de magia e seja o melhor aluno de lá, o Visionário Divino. Assim, ele seria escolhido por Deus e a sociedade teria que aceitá-lo. Mas Brad também diz que todo o dinheiro vindo disso iria para ele. Porém, seu avô manda Mesh não dar ouvido para ele, dizendo que eles eram inimigos há alguns segundos atrás. Mas Brad diz que é a única opção para eles, visto que eles seriam perseguidos pelo resto da vida e não somente por ele, mas por toda a nação.
E ainda fala que Mesh é forte e poderia se virar, mas e seu avô? Como ficaria a situação dele? Então Mesh aceita a proposta. Ele diz que tem uma motivação maior que tudo e que conseguiria fazer isso. Seu avô chega a ficar emocionado com seu netinho. Então, ele vai para a escola, dizendo que se o mundo não permitir que ele possa viver em paz com seu avô, ele destruiria tudo. No começo do episódio é dito sobre a Academia Easton e seu renome no mundo da magia. Todos os anos, o exame de entrada reúne diversos candidatos, mas somente aqueles detentores de uma magia excepcional são capazes de abrir seus portões. Porém, isso irá mudar. Enquanto isso, um dos professores daquela escola, Lute, está avaliando os candidatos vindo de famílias nobres. Todos ali são a nata e o futuro da sociedade. Ele está orgulhoso de eles estarem se preparando com tudo, revendo seus grimórios e conferindo suas varinhas. Quando ele ouve um barulho insano incomodando seu prólogo, esse barulho vem de Mesh, que está balançando sua barra igual doido. Detalhe pra esse Mesh bugadaço. O professor vendo aquilo fica em choque, se perguntando o porquê dele estar fazendo isso. Ele não consegue acreditar. No exame de admissão mágica, tem um cara puxando ferro. Ele pensa estar vendo coisas, visto o ambiente que está, mas quando olha novamente, Mesh está sentado em uma cadeira imaginária e lendo o livro de musculação. Lute fica incrédulo e puto, por ele nem ao menos estar lendo um livro de magia. Enquanto isso, Mesh está estudando sobre a necessidade da proteína no pós-treino, suavão. E para piorar a situação louca, Brad e Regro estão atrás dele, usando um colã preto e camuflados com galhos nas mãos. Regro fala com Brad sobre o exame de admissão. Ele está preocupado que Mesh não vai conseguir por não poder usar magia, mas Brad manda ele confiar. Pique Will Smith, pois daria tudo certo. Porém, Lute volta para a real e quer deixar Mesh para lá, pois um cara como ele jamais seria aprovado. E nisso, Lute aparece num furacão de fogo verde e se apresenta como coordenador do exame. Os alunos ficam assustados com sua presença, pois ele é um jovem prodígio que alcançou o 7º lugar no ranking e dominou diversas magias de alto nível. Enquanto a galera tá com medo, o doido tá lá, aproveitando a sensação de ser venerado. Mas Mesh acaba com a graça dele, falando que sair do fogo de propósito deve causar um puta calor. Lute já marca Mesh e ali mesmo quer reprová-lo. Ele dá início à primeira parte do evento e manda eles sentarem, mesmo que não haja nenhuma cadeira ali. Então ele usa sua magia para separar o chão e cria carteiras ali, colocando as provas e as penas na mesa usando a sua própria magia. Mas Mesh, acabando mais uma vez com sua graça, diz que seria muito mais fácil ele ter deixado tudo pronto desde o início. Lute fica para matar Mesh, mas se acalma quando pensa que apenas 3% passarão e que logo se livrará dele. Então dá início à prova, mas algo está estranho. Todas as letras na prova estão se embaralhando sozinhas. Eles terão que usar sua própria magia para dissipar o feitiço de Lute e resolver as questões. Brad e Regro percebem então quão burra foi a ideia deles para levar Mesh ali. Mas Mesh, olhando a prova, começa a ficar irritado com as letras se movendo e quebra sua varinha com as mãos. Nisso, as letras ficam com medo e param sozinhas. Ele leva a prova para Lute, porém, o professor acha que estaria tudo errado, mas para sua surpresa, Mesh acertou tudo. Logo após, Mesh segue fazendo o impossível, erguendo uma pedra enorme como se não fosse nada. Porém, na verdade, ele estava com o dedo enfiado nela, erguendo com sua própria força. Em seguida, Mesh consegue até correr sobre a água, concluindo uma prova atrás da outra. E como sua carta na manga, Lute anuncia sua última prova, fazendo mais uma vez as coisas saírem do chão. Ele cria um labirinto e lhes dá a ordem de atravessá-lo, mas não um labirinto normal. Esse contém diversas armadilhas, e eles precisam concluí-lo em 30 minutos. Mesh, que já está dentro do labirinto, acha a prova até que fácil, mas nisso, uma menina vem falar com ele. Seu nome é Irvine e quer acompanhá-lo. Mas Mesh, agindo frio calculista, pergunta o porquê disso. Mas depois dela dizer que era para eles se ajudarem para que seja mais fácil, Mesh aceita. A menina começa a segui-lo e tagarelar, mas se mostra não tão útil quando tropeça sozinha em uma pedra. E logo após, é pega por um grupo de diabretes. E como se não bastasse, ela é pega por monstros em formato de mão, de nível 3. A cara de Mesh vendo tudo isso diz muito sobre. Ele a salva, mas apenas alguns passos à frente, ela cai em uma armadilha óbvia. Maluco. A cara do Mesh tá acabando comigo. A mina tá acabada, toda destruída e sozinha, quando ele pergunta como seria mais fácil com ela na equipe. Quando Mesh ouve um estrondo e gritos e decide se apressar indo na frente. Mas Irvine usa sua magia para prender os pés e mãos de Mesh. Usando algemas de ferro, ela estava esse tempo todo o enganando, para fazê-lo não concluir a prova. E diz para Mesh ficar quieto ali, pois nenhum humano conseguiria quebrar aquelas correntes. Mas Mesh já não é humano há muito tempo e quebra elas de boa, deixando Irvine para trás, embasbacada. E nisso, uma esfinge aparece atrás dela, fazendo uma charada e exigindo que ela responda. Ela acha que conseguiria fugir disso usando sua magia, mas quando pega sua varinha, a esfinge acerta sua mão, atacando longe. Irvine fica desesperada, ela está sem forças e com sua mão machucada, então ela começa a pensar na resposta para a questão rapidamente, mas fica muito nervosa não conseguindo responder, e esgotando seu tempo. Nisso, a esfinge se prepara para dar-lhe seu castigo, quando ela pensa em gritar por Mesh pedindo socorro, mas conclui que aquilo foi sua punição, por ela ter tentado enganá-lo para seu próprio benefício. Mas nisso,
Mesh já chega dando um punch na esfinge e dizendo que o bicho da charada que a esfinge perguntava não existia. E ela questiona o porquê dele ter voltado para lhe salvar. Quando então Mesh diz que se os motivos para ela fazer isso forem iguais ao deles, ele sente pena de Irvine. Mas ela lamenta que ele tenha voltado, pois agora já não tinham mais tempo para concluir aquele labirinto. Porém, Mesh pergunta a ela se ela esqueceu o fato de ele ter chegado ali em segundos. E do lado de fora, Lute está todo felizinho. Ele já está afirmando que Mesh não conseguiria sair do labirinto, visto as armadilhas, o guardião e a aluna que ele colocou para lhe atrapalhar. Mas começa a ouvir um barulho altíssimo e repetidas vezes. É o som de algo quebrando. Lute não quer acreditar, pois seu muro tem 1 metro de comprimento e nega magias. Mas a parede explode levantando poeira e Mesh sai de dentro da fumaça com Irvine. Ele havia feito seu próprio caminho para fora de lá. E nisso, um senhor que parece Dumbledore está observando tudo do topo de uma torre. Mas a situação de Mesh não está boa. Todos os alunos estão questionando se sua ação é válida e começam a pedir que ele seja expulso dali. E Mesh realmente quer ir embora e concorda com todas as questões éticas que os alunos apresentam para ele. Mas Irvine não aguenta e fala em favor de Mesh. Ela diz que ele não havia feito nada errado. Lute tenta calar ela, mas ela revela o plano do professor, em que ele pede para ela atrapalhar Mesh e fazê-lo não conseguir chegar no final da prova. Também revela que ele a aprovaria, caso ela conseguisse impedir Mesh, deixando os alunos chocados. Ela diz que sua família é pobre e que queria entrar na escola a todo custo, mas havia mudado de ideia após Mesh salvá-la e pedi-la em casamento. Ué, mano, a mina é dodói demais. Ela havia confundido as palavras de Mesh. Ele disse que a carregaria mesmo ela dizendo ser pesada, fazendo ela se apaixonar. E ela nem ouve Mesh negando e começa a fantasiar sobre eles em seu mundinho. E nisso, Lute assume seu crime e age arrogante enquanto pergunta se há algum problema em ele reprovar pessoas da qual ele não havia gostado. Ele desdenha dos dois, falando sobre Irvine ter herdado a burrice de seus pais pobretões. E chama eles para porrada, preparando sua mana e um feitiço enorme, desafiando eles e dizendo que se pudessem derrotar um professor de elite como ele, estariam aprovados. Mas Mesh aparece na frente dele e quebra sua varinha com as mãos. Mano, o Saitama teria muito orgulho. E diz que o professor está falando demais, deixando Lute e todos os alunos em choque. Até seu avô e Brad dizem que ele realmente tem talento para quebrar varinhas. Lute começa a fazer birra quando Dumbledore aparece flutuando no céu, mandando ele calar a boca. A propósito, ele é o diretor da escola e seu nome é Walberg. Ele diz que assumirá o exame final e que ele seria refeito. Ele, muito puto, manda Lute ir à sua sala mais tarde. Após isso, ele dá início à última fase e teleporta Mesh para um salão escuro, perguntando a ele o porquê dele querer entrar naquela escola. E Mesh responde que o motivo é poder viver em paz com sua família, mas a resposta não agrada as pessoas ali presentes. Na próxima pergunta, ele questiona o porquê de Mesh ter ido salvar uma menina, mesmo tendo pouco tempo para concluir o desafio do labirinto. E Mesh diz ter sentido que se arrependeria caso não fosse salvá-la. Mas Walberg diz que ele é do tipo que não pensa antes de agir e pergunta o que ele faria se a esfinge fosse forte demais ou se ele não conseguisse quebrar os muros. Mas Mesh diz que conseguiria, ele teria que conseguir. E Walberg diz que ele parece não conhecer nada do mundo e o pergunta o que ele faria quando um ser com uma força muito maior que a de Mesh aparecesse, liberando sua mana e invocando um demônio enorme na sua frente, o perguntando novamente o que Mesh faria se o Walberg fosse o seu oponente. Todos na sala ficam assustados e comentam sobre a magia. Ela é uma magia negra que pega a alma da pessoa mais importante para Mesh e a coloca em um boneco que está quase sendo perfurado. Nisso, Regro, que está do lado de fora, no pátio, desmaia sem motivos aparentes, preocupando Brad. Quando o Walberg explica a Mesh que se o boneco fosse empalado, a alma não voltaria para o corpo de seu dono. Nisso, Mesh tenta dar um soco na magia do diretor, mas acaba ferindo seu punho. O Walberg afirma que isso é inútil, por ele ser extremamente mais forte que Mesh. E pergunta a ele novamente o que Mesh faria, mas nosso protagonista, muito B10, surpreende a todos parando o monstro com suas próprias mãos, e falando que a partir de agora seria um teste de resistência, para ver se ele consegue manter essa magia enorme até que Mesh cedesse. O Walberg então fala da responsabilidade que vem com grandes poderes, e também diz que ajuda os fracos e desestimula os fortes, chamando essa doutrina de noblesse oblige, e dizendo que ele se encaixa nessa categoria de pessoas, retirando sua magia e acendendo as luzes do salão. Ele pede desculpa e termina a prova. Mesh parece de boa com isso, quando decide responder a pergunta anterior de Walberg, e disse que se ele decidisse se opor a Mesh, ele o quebraria na porrada. Todos ficam em choque com a falta de respeito de Mesh, mas o diretor o aceita e dá as boas-vindas para ele. Aliás, Regro voltou à vida do lado de fora, enquanto estava deitado nas coxas de Brad. E com isso, Mesh é aceito na Academia Mágica Easton. Um tempo depois, já em sua sala de aula, eles estão aprendendo um feitiço para abrir cadeados.
Mano, imagina um desse no Brasil. A professora realiza o feitiço, ele parece fácil, mas Mesh pega a tranca na mão e quebra ela, deixando a professora espantada. Ela começa a reclamar com Mesh, dizendo que ele não deveria ter feito daquele jeito e que ele está ali para aprender magia, mas ele mete o migué, que é meio ruim com magia. Seu colega de mesa está espantado com Mesh e já o taxa como alguém perigoso. Enquanto isso, um loiro bem suspeito está olhando para dentro da sala, com um sorriso macabro. Em outra cena, o menino que está próximo à mesa de Mesh está procurando seu dormitório e torcendo para que Mesh não seja seu companheiro de quarto. Quando ele então acha seu quarto, mas ele está sem porta, e Mesh toca seu ombro com a porta que está faltando lá em sua mão. O menino se apresenta, seu nome é Finn, e Mesh começa a relação deles dizendo que não entende muitas coisas e que daria trabalho para ele, agindo como uma pessoa simpática e normal, para logo após começar a narrar os nomes de seus músculos. Finn, mesmo querendo manter distância de Mesh, tenta ajudá-lo, sendo amigável, mas Mesh vai direto ao ponto em sua primeira pergunta e o questiona sobre como se vira um visionário divino. Ele começa a explicar-lhe sobre o sistema de moedas de ouro, que são conseguidas com deveres e desafios escolares. Dependendo do desempenho, se consegue moedas de ouro, prata ou bronze. Elas determinam a permanência ou a expulsão da escola, caso eles não consigam a nota mínima. Mas nisso, Mesh já está fritando e finge ter entendido, mesmo parecendo pronto para ser expulso. Porém, Finn o encoraja e manda ele se esforçar bastante, deixando bem claro que ele não se esforçaria junto de Mesh. E Mesh, após todo esse discurso lindo, tira 2 profiteroles de não sei de onde e oferece para Finn. E agora, começa a saga de nosso prota para se tornar o Visionário Divino. Para se tornar o Visionário Divino, Mesh começou sua vida na escola de magia, mesmo que não consiga usar nada de magia, nadinha. E Mesh, olhando para Finn estudando, pede por sua vassoura para treinar, pois ele havia pegado um caule por engano. E Finn acaba por ceder ao pedido de Mesh, deixando ele levar sua vassoura para treinar. E já na aula de voo, a professora explica que eles apenas devem transferir sua magia para a vassoura e montar nelas, mantendo o fluxo da magia e assim voar. E dá a chance para eles. Muitos conseguem levantar ela com facilidade, mas Mesh, olhando aquilo e pensando na merda em que se meteu, se motiva pensando no seu avô e tenta. Mas a vassoura nem se mexe, e ele, após tentar várias vezes, lembra também que não pode usar magia. E após um outro aluno vir zoar Mesh, falando que entrou um ruinzão na sala deles, e que Mesh dificultaria para as pessoas da sala, Mesh fica puto e levanta a perna, dando um pisão no chão e levantando a vassoura com a pressão. E ainda dá uma disfarçada falando feitiço, voe, após a vassoura já estar na mão dele. E o moleque que tava zoando Mesh percebe que ele trapaceou, e quando ele falou o voe, a vassoura já estava na mão dele. Mas Mesh se faz desentendido novamente. E a professora vai para a próxima parte da aula. Agora eles terão que mostrar a velocidade que atingem com suas vassouras. E o aluno que está implicando com Mesh o desafia para a competição. O que se sair melhor na prova poderá dar ordens ao perdedor por todo o tempo na escola. E Mesh, obviamente, concorda com isso. Mas o aluno não havia contado tudo para Mesh. Ele já voa ali há 3 anos, diferente dos novatos, e por isso acha claramente que ganhará. E a professora também parece estar contra Mesh, pois ela acha que ele estava tirando uma com a cara dela, pois na aula do dia anterior ele quebrou o cadeado, ao invés de abri-lo com magia. E se pergunta se Mesh seria capaz de voar na vassoura. E ao iniciar a prova, Mesh vence instantaneamente. Ninguém vê o que aconteceu, mas ele se distancia a quase 1 quilômetro deles, sem que seu adversário nem note como ele saiu dali. A professora surta, se perguntando sobre aquela velocidade, e falando que ele havia quebrado o recorde mundial com aquilo. Ninguém ali consegue entender o que Mesh havia feito, fora o louro com cara de mal. Ele parece ter percebido algo. E Finn afirma ter visto o que Mesh fez. Após o anúncio da professora, Mesh pegou a vassoura, arremessou ela e saltou ao seu encontro. E usando a resistência do ar e calibrando sua velocidade, ele diminui a distância e consegue voar com a vassoura. O adversário de Mesh corre até ele dizendo que Mesh havia trapaceado. E Mesh, sendo o mais cínico possível, diz sentir pena de gente que não consegue encarar a realidade. Mesh é cara de pau demais, viu? Na moral. E ainda diz que não precisam cumprir a aposta de antes, pois dá pena do menino. Enquanto o moleque ia surtando de raiva com Mesh, o loiro sinistro costura sua boca com magia e manda ele não fazer alarde sobre a situação. Ele pede desculpa pela falta de educação de seu amigo, e todos ficam assustados, por Kevin, sim, esse é o nome do loiro, ter ido falar com Mesh, dizendo que Mesh estava marcado e que tinham pena dele. Kevin diz que Mesh o surpreendeu, enquanto ele o olhava, e pede para ser amigo dele. Mas Mesh, na primeira interação do cara, já usou o seu nome, chamando ele de Repolho Caviar. Kevin fica puto, mas é interrompido pela professora e acaba apenas pedindo para Mesh aparecer novamente no campo após o fim das provas. E atrás da escola, ele começa a acuar o garoto que perdeu para Mesh, falando que ele passou vergonha e ainda foi zoado no fim de tudo. E sem mais nem menos, mete um socão na cara do moleque, chamando ele de fracassado e não parando de o agredir física e verbalmente. Kevin havia pedido para ele tirar onda com Mesh, mas ele acaba sendo humilhado. E Kevin, após desmaiar o garoto, diz não ligar para isso,
pois encontrou um novo brinquedo engraçado. E nos corredores da escola, Mesh está perguntando para Finn sobre o porquê de todos terem medo de Kevin. Finn fala que ele é filho de alguém do alto escalão do gabinete da magia e já estudava na escola, assim como ele. Finn pergunta para Mesh se ele sabe do que se trata o gabinete da magia, e Mesh quase surta mentindo saber do que se trata. E Finn, percebendo que Mesh não faz ideia do que seja, diz que basicamente quem se opõe a Kevin é expulso da escola. Kevin tem uma forte ligação com o vice-diretor dali, e se alguém o desagradar, acaba sendo forçado a ir embora da escola. E por fim já estar ali há mais tempo, diz que presenciou ocasiões onde os alunos são expulsos e até suas famílias foram assediadas. E por conta disso, todos fazem o que ele manda, todos têm medo dele. E após as aulas, Mesh está com um aventalzinho fofo e fazendo seus profiteroles à mão, para relaxar. E ao comer, ele lembra de seu avô e diz que queria dar um dos doces a ele, mas também lembra do acordo com Brad e se motiva novamente a se tornar o melhor da escola. Lembrando também de estar esquecendo algo. E enquanto isso, os três idiotas estão lá, no sol, esperando Mesh. E sim, Mesh está deixando Kevin ainda mais irritado com tudo isso. E no dia seguinte, Mesh acha seu caderno tudo acabado dentro de sua bolsa, enquanto os dois capangas de Kevin estão rindo da situação, que claramente eles causaram. Finn percebe o que aconteceu. E Kevin chega para falar com Mesh, perguntando o que havia ocorrido com ele, já que Mesh não foi ao seu encontro na tarde de ontem. E Mesh, simplesmente com cara de esqueci, fala para ele que esqueceu mesmo, pois estava fazendo profiteroles e diz que foi mal, fazendo mais uma vez Kevin quase surtar. E ele diz para Mesh que havia ouvido por aí que ele desejava se tornar o Visionário Divino, e diz ter algumas conexões que podiam ajudar Mesh, perguntando se ele queria essa ajuda. Mesh então, com a animação de uma porta, diz que queria sim essa ajuda, e pergunta por que Kevin estava querendo o ajudar do nada. Ele diz que apenas achou ele interessante, e diz que também não pode ajudar Mesh do nada, e começa a pedir para Mesh fazer algumas coisas para ele. Pede para ele carregar suas bolsas, limpar seus pés, comprar bebidas e até fazer palhaçadas. E alguns dias depois, seus cadernos continuam aparecendo rasgados, e Mesh pergunta a Finn se ele podia lhe mostrar o dele, para que Mesh possa estudar. Finn nega, mas Mesh se senta ao lado dele do mesmo jeito, frio e nem ligando, dizendo que Finn, quem negou ajuda a ele, tinha ajudado ele com o livro. E ainda agradece Finn por ele ter emprestado a vassoura para ele fazer aula de voo, dizendo ter tido sorte, por arrumar um amigo gente boa igual Finn. E após isso, conversando com Kevin, Mesh diz que ele é bacana e tem o ajudado demais, mas Kevin propositalmente joga o copo que ele estava bebendo no chão e manda Mesh limpar para ele. Mesh fica sério por um tempo, mas acaba limpando, até bem demais, deixando o chão reluzente. Em outro canto, Kevin está dizendo que cansou de destruir os livros de Mesh e que agora destruiria suas roupas, falando com Finn, que era quem vinha destruindo os livros dele, para que não fosse expulso do colégio. Mas Finn, sendo corajoso, diz para Kevin que não pode mais fazer isso, mesmo deixando Kevin com raiva. Ele diz que não faria mais isso. E nisso, Kevin lança sua magia em Finn e o prende ao chão, dizendo que ele estava equivocado. E quando as pessoas estão equivocadas, elas devem abaixar suas cabeças, batendo a cabeça de Finn no chão. Mesh ouve de longe o som, enquanto tentava achar Finn para entregar seu livro. E chegando na cena de onde vinha o som, Finn está todo ensanguentado e ajoelhado na frente de Kevin. Mesh pergunta o que Kevin está fazendo. Kevin responde que estava recebendo as devidas desculpas, pois Finn havia começado a se achar demais. Mesh pergunta a Finn se ele estava bem, mas Finn começa a chorar, dizendo que havia sido ele quem estava estragando os livros de Mesh todos os dias. Kevin havia mandado ele fazer, e Finn acabou fazendo por ter ficado com medo dele, mas pede desculpas a Mesh por ter feito tudo aquilo. E Kevin ainda diz que Finn devia ter pedido desculpa desse jeito para ele, e ainda diz que iria almoçar com o vice-diretor, chamando Mesh e mandando ele não se envolver com um perdedor como Finn. Mas Mesh, sem falar nada, se aproxima de Kevin, agarra seu cabelo e enfia a cara dele no chão, contudo, já fazendo descer o melado e desmaiando Kevin. Mesh diz que quem vai se desculpar dessa vez é ele. E todos ficam em choque, com Finn dizendo que Mesh acabaria expulso, e ele perguntando se isso seria grande coisa. E logo depois, após pensar melhor, percebe que isso poderia sim acabar dando merda. E o vice-diretor chega, dizendo que daria sim ruim para Mesh. Ele diz ter visto toda essa demonstração de violência e que Mesh e Finn deveriam se apresentar ao conselho dessa escola. Por ter status diferentes, a maneira de lidar com eles também seria, e ele iria ensinar para os dois idiotas que nem sabem disso. E Mesh nem acaba de ouvir ele falar, e mete uma joelhada na cara do vice-diretor. Ele diz que isso foi um reflexo por conta da conversa merda, e afirma que isso não daria em nada, o que é um peido para quem já tá cagado. E enquanto o vice-diretor dizia que poderia expulsar Mesh a qualquer momento, ia recitando uma magia, Mesh bate na cara dele de novo,
agora com terra na mão. Mesh está abrindo um buraco no meio do corredor e pega o diretor e enfia ele naquele buraco. Mesh quer enterrar ele ali e acabar com o caso. Mesh diz que como vice-diretor pode expulsar ele a qualquer momento, ele também pode enterrá-lo a qualquer momento. Mesh diz que mesmo que acabe no presídio ou perca metade do seu corpo, ele pode enterrá-lo até se arrastando. E começa a atacar terra no vice-diretor, enterrando o cara vivo. Mas acaba de frente a Dumbledore novamente, que o pergunta se ele sabe o motivo de ter sido chamado ali. Mesh chuta que foi por conta dele ter usado a cozinha do dormitório sem autorização, mas o diretor diz a ele que foi por conta dele ter batido em Kevin e enterrado o vice-diretor, e que isso daria um trabalho com o pessoal do gabinete de magia, o qual já até enviou uma carta pedindo a expulsão de Mesh. O gabinete da magia controla toda a sociedade mágica, e Kevin é filho de um peixe grande de lá, mas Mesh mesmo assim fez um ato imperdoável. Porém, Dumbledore diz que eles não mandam ali e queima o pedido de expulsão, dizendo não gostar de como a sociedade está sendo regida por pessoas egoístas e com poder de influências, e que pessoas como Mesh, que se sacrificam pelos outros, são raras, e que os visionários divinos, os pilares da sociedade, deveriam levar mais em consideração o sentimento das pessoas, e que faz questão de que uma pessoa como Mesh vire o visionário divino. Mas Mesh diz que esse era seu plano o tempo todo, deixando o diretor feliz. Ele explica a Mesh como se tornar o visionário divino de forma completa. Ele precisará se tornar o número 1 da escola, juntando moedas nas atividades. Mas no meio da explicação, o diretor percebe que Mesh teve um piripaque com tanta informação. E o diretor tenta ser o mais direto possível, mandando ele apenas ir bem nas atividades e conseguir muitas moedas, e que ele próprio daria um jeito, tanto no vice-diretor quanto no gabinete da magia. E desse jeito, Mesh sai impune por derrotar Kevin e o vice-diretor, os quais já tinham uma má fama mesmo, e fazendo assim, outros alunos tirarem o chapéu para ele. E um tempo depois, enquanto ele conversa sobre profiteroles com Finn, um veterano, um pouco animado, falando nada com nada, o chama para fazer uma atividade chamada duelo, um esporte parecido com o quadribol, de Harry Potter, que é feito sobre vassouras, mas Mesh diz a ele que nem consegue voar em uma. Mas o veterano afirma ter ouvido sobre o desempenho de Mesh e diz que ele sairia bem. Algumas meninas saem das salas para babar no veterano, e ainda aproveitam para zoar o cabelo de Mesh, que tem um cabelo de tigela. Mesh tenta negar o veterano, mas infelizmente o cara ignora as pessoas ainda mais que Mesh. E no dia em questão da competição, todos estão empolgados com Mesh, que continua dizendo não saber voar numa vassoura. E quando a partida começa, todos estão participando, e as pessoas notam que Mesh ainda está no chão, e começam a vaiá-lo, dizendo para ele sair dali. E Mesh quer sim sair dali logo, mas não pode, pois se quiser viver em paz com seu avô, ele terá que voar. E no meio do duelo, Mesh, não tendo nenhum tipo de magia e precisando voar para participar, se vê sem alternativa para fugir das vaias. Os alunos começam a duvidar da partida ser comprada e mandar Mesh embora, mas seus amigos seguem preocupados com ele, se perguntando se algo havia acontecido com ele, para ele não estar voando ainda. E o veterano maluco que chegou e forçou o Mesh nesse quadribol da Shopee, começa a gritar com ele, perguntando por que Mesh ainda não estava participando da partida, e seu coração dele estava pulsando. E ainda diz que Mesh jurou para ele que ele seria o número 1, o que é claramente o delírio desse doido, pois Mesh nem queria participar. E ainda manda Mesh se lembrar de seu poderoso bambu, o qual pode sobreviver a qualquer clima, sendo forte e flexível. E Mesh vê onde se meteu, enquanto seu senpai surta falando sobre o bambu dele. E após o início da partida, o senpai resolve contar para Mesh sobre as regras desse jogo. Eles precisam lutar pelo controle da bola e passar pelo anel para conseguir um ponto. Vai, chama a bola de pomo de ouro, vai. E outra regra desse esporte é que a magia é proibida, eles precisam apenas demonstrar suas habilidades na vassoura. Completando enquanto ameaça Mesh, ele diz que bambus que não voam são apenas broto. O cara realmente não pensa antes de falar. O senpai diz que apostou tudo no duelo, e por isso havia recrutado Mesh. Mas quando ele levanta voo com a vassoura, um dos adversários vem diretamente em seu corpo e o joga longe, fazendo até barulho de quebrado. Falta aqui, seu juiz, falta aqui. O adversário ainda diz que isso foi sem querer, pedindo desculpa e debochando pelo acidente. E enquanto Mesh vai ver a situação do senpai, o dormitório adversário marca mais um ponto. Mesh percebe que um dos ossos do senpai foi quebrado com impacto e ele teria que ficar fora da partida. E o senpai ainda tenta dialogar com o adversário que claramente é Sonserino, perguntando se ele não tinha senso de desportividade por ter feito aquilo com seu adversário. E o cara ainda tem a cara de pau de dizer que esportividade é um absurdo e o que importa é apenas vencer. A situação do time de Mesh é triste, faltam poucos minutos para o fim da partida e a vantagem do outro time é completamente absurda. Mas seu senpai fala para ele que o importante em si não é vencer, mas sim ter dado tudo de si.
Enquanto ouve isso, mais um ponto é marcado para a Sonserina, que canta vitória antes mesmo do fim da partida, por conta da Grifinória ter 2 jogadores a menos. E ouvindo isso, Mesh pega sua vassoura, muito irritado, e salta. Todos ficam surpresos por Mesh conseguir voar esse tempo todo. Mas diferente do que achavam, Mesh está planando no ar enquanto dá chutes para se manter voando. E Mesh pede a bola, deixando dúvida do que ele vai fazer, cercado de adversários, e eles o subestimam por Mesh não saber usar a vassoura e vão para cima. Mas Mesh, dali mesmo, reúne força e lança a bola que passa diretamente como um míssil pelo gol do adversário, deixando a narradora e todos ali surpresos com aquilo, mas eles ainda estão perdendo por 49 pontos, e isso não será fácil de virar. E então eles veem algo completamente absurdo: a bola que Mesh arremessou está dando uma volta no campo e retornando para a mão de Mesh. Ele está lançando a bola de uma maneira que ela passe pelo gol do adversário e volte para sua mão. E Mesh repete isso centenas de vezes, com seus dedos extremamente fortes, e faz uma pontuação histórica e sem precedentes. Ele ganha a partida por 999 a 60, fazendo o dormitório Adler conseguir uma vitória. E todos que antes estavam vaiando ele, agora estão o ovacionando. Mesh e sua equipe fizeram um recorde incrível, e todos receberam uma moeda de prata como recompensa. Logo após ser transferido, ele consegue sua primeira moeda, e ainda por cima, uma de prata. E nisso, Tom vem sério para falar com Mesh e o abraça de felicidade, dizendo que agora Mesh tinha virado um grande bambu, mas essa empolgação toda é demais para Mesh. E no jornal mágico, a matéria de Mesh se espalha e ele resolve atribuir seu sucesso na partida para seu veterano que o encorajou de forma insana. E lendo esse jornal, um aluno com 2 linhas de magia lembra de Mesh do exame de admissão, pelo fato de quase reprovar para salvar alguém, queima sua foto com um laser, dizendo que ele seria o próximo. E no dia seguinte, Mesh já havia montado sua clínica psiquiátrica, com a guria apaixonada por ele querendo lhe ensinar matérias que Mesh vai mal, e seu senpai o chamando para o treino, dizendo que ele era um bambu. E quando Mesh pede ajuda de Finn, ele ainda finge estar dormindo. Nessa loucura toda, chega Lance, falando que Mesh estava se divertindo com tudo aquilo. Ele é o aluno da noite passada. O senpai, ao vê-lo, fica em choque pelo fato dele ter 2 linhas de magia. Ele foi quem conseguiu a melhor nota do exame de admissão. A doida do Mesh já se interessa nele, dizendo que ele era um gatinho, mas se corrige falando que seu coração já tem dono e que ela não pode pensar nisso. Mesh então responde que aquilo tudo não era divertido, então Lance diz que vai tornar divertido. Mesh acha que ele estava brincando, mas ele puxa um artefato mágico antigo com um poder bem estranho, e ao abri-lo, ele puxa os amigos de Mesh para dentro e os prende em forma de miniatura em seu interior. E fala que se Mesh quisesse eles de volta, devia ir à floresta da coruja pegá-los. E na floresta, Lance diz para Mesh que quer fazer uma aposta com ele, por 2 moedas de prata. O senpai fica surpreso com Lance possuir 2 moedas, sendo que apenas alunos do mais alto nível conseguem grande quantidade. Além disso, ele explica que a quantidade de linhas em seu rosto indica o poder mágico de alguém. A maioria dos magos desse mundo são de apenas uma linha, e alguns poucos, 1 a cada 10.000, acaba nascendo com 2 marcas. Eles são pessoas escolhidas pela magia. Perderá quem desistir ou ficar incapacitado de lutar. Ele está fazendo assim pois qualquer outra disputa mágica é proibida na escola, e sabendo da personalidade de Mesh, Lance tem a certeza que Mesh não recusaria enquanto ele estivesse com seus amigos. E ainda esnoba Mesh, dizendo que mesmo que fosse uma disputa normal, o resultado seria o mesmo, chamando Mesh de ingênuo, por não priorizar a si e seus objetivos antes dos outros. E ainda pergunta se Mesh estava apavorado, porém, o filho de Saitama Jr. e manda Lance começar de uma vez. Lance diz que quer facilitar as coisas logo e lança o feitiço Gravium, abrindo um espaço de gravidade multiplicada que amassa o chão à sua volta. Em outro pedaço da floresta, Brad e Regro estão preocupados com Mesh, quando quase são atingidos pela onda de poder do feitiço de Lance. E Lance está se perguntando se assim ficaria mais fácil vencer Mesh, mas ele não se abate e continua dando passos para socar Lance. Porém, mais uma vez, Lance ativa seu feitiço de gravidade e tenta parar Mesh, que é esmagado no chão pela pressão. E Lance diz que Mesh ainda não está levando as coisas a sério, pois não tem nenhum objetivo, e que alguém assim não merece viver na mesma dimensão que ele. E ainda chama Mesh de lixo, mandando ele viver rastejando pelo resto de sua vida. Mas Mesh começa a se esforçar para levantar, mesmo com Lance aumentando a potência de sua magia, e dizendo que a força humana não é capaz de aguentar essa potência. Mas Mesh diz que não é preciso se levantar, e puxa do chão uma raiz enorme que passa por baixo de Lance, fazendo ele perder o controle do feitiço e cair ajoelhado chegando para trás. E Mesh, super B10, diz que Lance também parece gostar de se rastejar. E partindo para cima dele, Lance novamente tenta usar um feitiço de gravidade, mas não consegue resultado, e quase é atingido por Mesh, que ainda está mais rápido que antes. Em um dos seus socos, ele arranca um colar de Lance, e ao pegá-lo, ele vê que dentro está guardada a foto de uma menina. E Mesh automaticamente diz que Lance é um lolicon, e que deveria chamar a polícia, pois eles têm um criminoso ali. Mas Lance, com a cara mais séria do mundo, diz que ele não é um lolicon, e sim um ciscon, pedindo para Mesh devolver o pingente,
e Mesh realmente o devolve. Meu Deus, que cara burro. E Lance pergunta para Mesh sobre a coisa mais importante do mundo, e o faz responder diversas coisas, dizendo que todas estão erradas, e que a coisa mais importante nesse mundo era a sua irmãzinha. Cara, pelo amor de Deus, alguém prende esse maluco, na moral. E Lance, dando uma de louco, vai para a ponta de um barraco e diz que soltaria o frasco dali, e que ainda o aceleraria com sua magia de gravidade. E como Mesh com certeza iria salvá-los, ele usaria essa oportunidade para atacá-lo. Ele diz que por sua irmã é capaz de fazer qualquer atrocidade, sem restrições. E lembrando de seu passado, vemos a relação de Lance com sua irmã e como ela ficou doente com uma doença que apaga sua marca de magia. E que dentro de 5 anos, sua marca seria totalmente apagada e ela seria entregue ao Estado. Seus pais a rejeitam e ainda lamentam por ela ter nascido em sua família. E nisso, Lance decide rejeitá-los como pai e promete ajudar sua irmã sozinho, se tornando visionário divino e mudando a lei relacionada a pessoas sem magia. Coincidência, viu? E com isso, ele realmente larga o pote e ainda usa sua magia para que ele caia mais rápido, perguntando o que Mesh faria. Mas Mesh, que já havia retirado sua roupa e já estava em seu traje de treino, se prepara e recita sua magia dos isquiotibiais, a qual Lance nunca havia escutado, e usa sua forma do traço do Big Bang, numa pose de largada. E diz que não pode se dar o luxo de perder e nem de deixar seus amigos desamparados. E sai em disparada, deixando Lance completamente confuso de onde ele estava e como desapareceu. Mas ele, em um piscar de olhos, aparece atrás de Lance. Ele desceu o precipício, pegou o frasco e voltou em um instante. Lance até acha que se tratava de magia corporal. E Lance começa a ficar nervoso com o acontecido, mas Mesh pede para que ele pare com isso, pois ele não era uma pessoa ruim, e aquele frasco que ele jogou era uma imitação. E se aproximando rapidamente de Lance, ele retira o frasco de sua roupa e termina essa disputa sem sentido. Lance fica impressionado com ele não querer continuar e ganhar a moeda, mas Mesh diz que não quer tomar decisões racionais, e acaba fazendo Lance se lembrar de sua irmãzinha. E Lance realmente aceita parar com a disputa, mas como ele havia começado com isso, dá uma das moedas para Mesh. E Mesh se pergunta como isso teria acabado, caso eles fossem até o fim realmente com tudo, acabando com seus amigos o agradecendo por ele ter salvo eles dessa. Ele pensa que realmente Lance é um cara legal, e que com certeza devia ter aberto o frasco somente na escola. Na Academia Mágica Easton, há 3 dormitórios que dividem os alunos. Os alunos são colocados no dormitório de acordo com suas características. A Casa Adler abriga aqueles que são bravos e convictos, basicamente a Grifinória. A Casa Orca abriga aqueles que são sábios e diligentes, Lufa-Lufa, talvez. E a Casa Lang abriga aqueles que são talentosos e orgulhosos, Sonserina com certeza. E dentre eles há uma rivalidade antiga. Os alunos adquirem as características das casas e se aprimoram para enfrentar umas às outras. E na Casa Adler estão Mesh e Finn, no quarto 302. E Mesh está descobrindo a utilidade das moedas de prata. Completando 5 moedas de prata, você conseguirá uma de ouro. Então se ele tem 2 e precisa de 5, faltam apenas 28. Finn, ouvindo essa atrocidade, surta com Mesh, que ainda acusa a pergunta de ser uma armadilha para o aluno. E mudando de assunto, Mesh diz que seu dia está uma paz, já que os dois não têm mais nada para fazer. Mas as coisas não são bem assim. Eles têm a lição de casa para fazer sim. Eles precisam criar uma poção para a aula de farmacologia. E caso não consigam, perderam tantos pontos que provavelmente sejam expulsos. Mas Mesh, nessa situação de caos, apenas oferece um profiterole para Finn. Mas enquanto os dois surtam caindo na real por conta da sua lição, Lance chega, criticando os dois por não terem concluído suas tarefas e ainda se exibindo por ter terminado sua tarefa com muita antecedência. Por incrível que pareça, ele tirou a maior nota do exame de entrada e se mantém no topo da classe. Enquanto ele não parava de dar sermão nos dois, Mesh pega seu pingente com a foto de sua irmã, acertando um crítico em Lance que voa longe. E após aceitar ajudá-los, eles vão para a cozinha do dormitório, onde eles farão sua poção usando a mandrágora. Eles precisarão fazer ela parar de chorar, pois só assim ela viraria um ingrediente farmacológico. Enquanto Mesh fica impressionado com aquele troço gritando, Lance mostra a eles o feitiço 500, que faz a mandrágora enfim se calar. E ele manda os dois tentarem. Finn realmente se esforça, mas não consegue reação dela. Mesh então manda ele estabilizar seu centro de gravidade, pois seu core está bem fraco. E na vez dele de fazer a mandrágora se calar, quando ele fala o feitiço ela surta, parece chorar de ódio, agora com uma cara bizarra. E Lance, querendo ajudar Finn, pede para ele concentrar seu poder mágico em apenas um ponto, quando ele recitar o encantamento, falando para ele imaginar seu poder mágico fazendo um cafuné gentil naquele troço que está na mesa. E Finn realmente consegue acalmar a mandrágora, mas Lance não o elogia e por pouco não o coloca para baixo. Enquanto isso, a mandrágora de Mesh tinha virado um troço gigantesco, se debatendo para tudo que é lado e até atacando ele. Mas Mesh consegue colocá-la para dormir após desviar de seus tentáculos com um tapinha em seu rosto. E após colocá-la para dormir, eles irão usá-la em uma poção. Lance ensina o passo a passo do que eles deveriam fazer, mostrando destreza e habilidade na cozinha, terminando em segundos e apresentando para eles uma poção já completa, mas o processo é claramente complicado e complexo, deixando Finn desesperado. Mas Mesh diz que entendeu tudo e parte para sua tentativa, já que não precisa de magia, ele se garante.
E realmente Mesh consegue fazer o processo muito bem, copiando perfeitamente os passos de Lance. Mas assim como tudo que ele toca, a poção acabou virando Profiterole. Eles acompanharam todo o processo e por algum motivo, a poção acabou virando Profiterole. E após Lance não entender onde ele errou, resolve mostrar o passo a passo novamente para eles, dessa vez um pouco mais devagar. E da mesma forma, a poção acabou virando mais um Profiterole, mesmo com a supervisão de Lance, aquilo tudo ainda acabou virando Profiterole. Mesh realmente não presta para absolutamente nada fora lutar, e Lance resolve falar sério com ele. Lance diz que não perderia novamente para Mesh, pois tem seus objetivos no Ministério da Magia. E como ele foi uma das únicas pessoas a lutar em pé de igualdade com Lance, qualquer um que tentasse roubar as moedas de Mesh teria que se ver com ele. E Dumbledore, em sua sala, está em dúvida sobre a atividade extracurricular interclasse e se perguntando se isso daria tudo certo. E nos corredores da escola, um garoto ruivo tromba com um grupo de garotos que passava por ali. E quando eles o param para reclamar, o ruivo acaba detonando todos eles, perguntando se eles queriam algo com ele e se tinha problema ele andar em linha reta, dizendo que não recebe ordens de figurante. Mais um esquisito. E num templo escuro, está um homem e 6 figuras ajoelhadas em sua frente. Ele está falando com eles sobre os visionários divinos e como eles constroem esse planeta. E falando sobre o que eles deveriam ter. As pessoas então afirmam que um visionário divino deve ter um sangue puro e um poder incontestavelmente devastador. Falando que aqueles da Casa Adler não são capazes disso, e apenas aqueles da Casa Lang se adequam a esse cargo. E ele dá ordem para seus subordinados roubarem as moedas das outras casas. E ainda na cozinha, Mesh aprova o Profiterole de Mandrágora. E acaba que ele é realmente bom. E no dia seguinte, na floresta, eles estão junto de outra turma esperando o anúncio de uma prova que será realizada ali. Quando vindo de longe, um doido vem gritando ser o melhor, o número 1. Seu nome é Dot, e ele tá gritando para todos que é o protagonista do mundo. E Mesh e seus amigos ficam olhando para ele, enquanto apenas sentem pena do coitado. E Dot reconhece Mesh por estar no centro dos rumores recentes sobre seu destaque na academia. E enquanto Dot o chama de figurante e diz que mostrará seu lugar, a doida que ainda corre atrás de Mesh aparece e se agarra nele, deixando Dot para morrer de inveja. Dot então cospe na cara de Mesh, dizendo sobre como a proporção de mulheres e homens no mundo é equilibrada, mas que mesmo assim, nenhuma delas gostava dele. E ele culpa Mesh por desequilibrar a balança, falando que quer se tornar um visionário divino para abolir caras bonitos da sociedade. E enquanto isso, todos simplesmente ignoram o surtado falando suas loucuras, deixando ele magoado por estar sendo ignorado. E enquanto isso, o professor chega, anunciando a competição mista entre a casa Adler e Lang. Eles terão que adentrar na floresta e caçar escorpiões. Terão escorpiões que valem moedas de bronze, com placas na cabeça, e um escorpião especial, que valerá uma moeda de prata, falando que a maioria dos magos não conseguiam fazer nada contra ele, e mandando eles não morrerem. Enquanto Mesh e Lance diziam que queriam se esforçar, pois queriam aquela moeda de prata, um aluno aparece atrás de Mesh, com uma cara nada agradável e colocando a mão em seu ombro, dizendo que Mesh anda se achando e se sentindo todo especial, se enganando e dizendo ser diferente de todo mundo. Na verdade, ele é bem diferente. E acusando Mesh de menosprezar todos, enquanto conjura uma coluna de ferro, acertando a barriga de Mesh em um ataque surpresa. O professor vê isso e não diz nada, apenas ameaçando deduzir pontos dele. Mas o aluno diz que estava apenas brincando com Mesh, enquanto mesmo olha para ele querendo matá-lo. O veterano diz que aquela cara era de quem queria levar uma surra e vai embora, menosprezando Mesh. Lance diz para ele esquecer, pois aquele veterano sempre faz isso. A escola o perdoa por conta de seu potencial e poder mágico. E ele agora machuca até professores e alunos, impedindo que eles consigam se desenvolver. A Casa Lang faz bastante vista grossa para esses casos. Mas a verdadeira preocupação de Mesh era o Profiterole em seu bolso, que ele fica bem aliviado, descobrindo que está inteiro em seu bolso. Ele ficou irritado com o veterano por conta do doce, e não por ter apanhado. E Lance manda ele não colocar comida em seu bolso diretamente, pois isso era anti-higiênico. Enquanto ele anda com Lance, Mesh se distrai e acaba sozinho, se encontrando logo após com Dot, que já chega reclamando e gritando. E Mesh dá um tapa na cara dele para que ele cale logo a boca. Mano. Ele pegou a manha com a mandrágora. E enquanto os dois estão se desentendendo, uma menina grita dentro da floresta, e chegando lá, ela está sendo acuada por um dos companheiros de equipe. Dot, vendo ela em perigo, usa sua magia e explode o veterano, agindo todo fodão, e ganhando a admiração da menina que estava ali com problemas. Ele tenta agir naturalmente para que ela não ache que ele é um esquisito, mas enquanto ele tenta não parecer esquisito, ele age como um esquisito. E ela ainda se aproxima mais dele após isso. E enquanto rola essa melação, Sylvie está ainda mais dentro da floresta, derrotando escorpiões. E sentados em grupo estão Mesh, Dot e a menina que eles salvaram. Ela tenta se aproximar de Dot com seu charme, fazendo o maluco quase surtar seus feromônios. E quando ela toca seu joelho no dele, ele age ainda mais esquisito, fazendo ela criticar ele em voz alta, mas fingindo logo em seguida para ele não suspeitar. Ela diz que estava usando sua magia de sedução para fazer ele cair de amores por ela, mas nem seria necessário isso para fazer ele se apaixonar por ela. E logo após, ela tenta se aproximar de Mesh, agradecendo ele por salvá-la, mas Mesh é frio e calculista, falando que não fez nada para salvá-la. Ela tenta aumentar a potência de sua magia de sedução
sedução, mas acaba não dando em nada, nosso moleque é neutro. E ela desiste, dizendo que já tinha seu companheiro e estava tudo bem, fazendo um drama logo após para atrair sua atenção, falando sobre Silva e como ele estava intimidando ela, para que ela usasse sua magia especial nos outros e colaborasse com os planos dele, até chorando na encenação. E Dot acredita no papinho dela, dizendo que acabaria com a raça de Silva quando encontrasse. E nisso, Silva realmente aparece, invocando seus minérios do chão para acertar os três, mas eles acabam desviando. E Silva, que ouviu tudo, pergunta quem é que iria dar uma surra nele. E Dot saca sua varinha, dizendo que acabaria com sua raça. E enquanto Silva estava falando sobre o comportamento de Dot, ele simplesmente lança sua magia querendo acertá-lo. Silva desvia, mas Dot invoca dezenas de bolas de fogo mirando Silva, e mesmo supostamente acertando a primeira, ele continua a lançar ainda mais bolas de fogo nele. Enquanto isso, Lance está com 2 palermas agarrados em sua perna, se perguntando como estaria Mesh. E voltando para a batalha de Dot, Silva, que parecia ter sido acertado, estava escondido em seu casulo de ferro e continua intacto. E falando que a magia de Dot não poderia quebrar suas defesas, e em seguida, atacando Dot também, derrubando o profiterole de Mesh no chão. Silva segue chamando os dois para a porrada, mas Dot está que não se aguenta mais, cuspindo muito sangue, e Mesh está inconformado de terem jogado seu profiterole fora. E após desafiar Silva, Dot começa a perceber seu erro, pois a diferença entre os poderes mágicos era muito grande, e ele não conseguia fazer nada contra seu adversário. Então ele começa a planejar uma saída, mas não inclui Mesh em seus planos, pensando que ele não faria nada. Mas nessa situação, ele ainda está pensando em salvar a menina que acabaram de conhecer, mas Silva coloca ainda mais lenha na fogueira, menosprezando Dot e perguntando se ele seria apenas aquilo, dizendo que seria uma grande decepção se ele não fizesse nada, e resolve dar uma chance a eles, fazendo uma aposta. Silva quer que eles aguentem 5 golpes de sua magia, e caso eles consigam, ele lhes dará uma moeda de prata, assim como manda a regra da escola. Os termos são absurdos, e Dot hesita. Silva então sai colocando lenha na fogueira, e a menina está preocupada, mas ele acaba aceitando a aposta. Porém, Silva diz que não seria apenas ele a aceitar a aposta, Mesh também teria que aceitar as condições. Dot então tenta argumentar sobre Mesh não fazer parte disso, mas, infelizmente, eles não estão em possibilidade de negociar. Então Dot aceita, mas diz que aguentará os 5 golpes dele e também os 5 de Mesh, impressionando Silva com sua coragem. Até eu fiquei impressionado. Dot acha que Mesh se envolveu em tudo isso por sua culpa e quer resolver isso sem ajuda. E se preparando para o primeiro golpe, ele abre os braços, mas Silva vai com tudo, usando sua magia de metal, acertando seu abdômen e fazendo ele ficar em péssima condição, e repensar na hora que talvez tenha sido uma má escolha. Silva segue atormentando ele, perguntando se ele realmente acha que aguentaria 10 dessas magias, mas Dot, mais uma vez, se levanta e fica em posição para receber mais um acerto. Porém, Silva vai com tudo, acertando 8 vezes seguidas, sem dar chance de Dot se recuperar. A cena é horrível e, basicamente, um lixamento público. Silva acha que já está tudo terminado, mas Dot se levanta mais uma vez e começa a pensar na sua motivação, que era o fato da menina ter dito a ele sobre Silva estar perseguindo ela, e por ela ter pedido ajuda a ele. E Dot começa a falar sobre não poder desconfiar das lágrimas daquela garota, e se mostra motivada a continuar o desafio. Mas o humor de Silva já acabou, e ele decide ir com tudo em seu último ataque. Um especial dos grandes. E ele realmente entrega o que havia dito. O ataque tem o dobro do tamanho daqueles que ele havia lançado até agora, e muito mais veloz, arremessando Dot longe. Mas, enquanto Silva cantava a vitória, Dot se levanta, mesmo todo ensanguentado. Ele ainda está de pé, deixando Silva surpreso com sua persistência. Dot começa a andar na direção dele, mas já sem forças, cai no chão. E Silva começa a xingá-lo, não aceitando ter perdido o duelo, e falando que Dot havia perdido para sua magia. E mesmo naquele estado, ele pede para Mesh pegar a garota e fugir, dizendo que daria um jeito de segurar Silva até eles terem saído dali. Mas Silva o ataca mais uma vez com sua magia, mesmo com ele já no chão e quase desmaiado. E ele continua mandando Mesh fugir com a garota, mas a mesma pergunta se ele era um idiota, e enquanto se aproxima de Silva, diz que mesmo se ele ainda estiver sob efeito de seu charme, ele não poderia estar tão desesperado ao ponto de ainda não ter percebido. E Silva concorda com ela, provando que os dois realmente estavam juntos e armando contra Mesh e Dot. Eles continuam humilhando ele, que achava ser o protagonista dali, e a menina ainda diz que odeia caras sufocantes como ele, mas diz que foi legal rir da sua cara nessa farsa toda, e Dot precisa aguentar toda essa humilhação calado. Mas, enquanto Silva ri de maneira escandalosa, um profiterole gruda em sua boca. Mesh manda eles calarem a boca e desafia Silva, dizendo que agora ele quem quer aguentar os 10 golpes, mandando Silva vir para cima, enquanto o chama de lixo. Em outro pedaço da floresta, seus amigos ainda estão preocupados com Mesh, mas Finn diz que se for ele, vai ficar tudo bem. E Irvine ainda completa falando sobre ele ter derrotado um professor no exame de entrada. Mas
mas Lance diz que isso permaneceu assim até agora, e que daqui em diante, os desafios que ele precisará vencer serão diferentes, pois há diferentes tipos de magos. Magos brancos são acadêmicos ou apenas servem de suporte, porém, magos escarlates são incríveis em combate. E todos os magos com o qual Mesh lutou até agora eram magos brancos, mas magos escarlates, a partir do segundo ano, ficam consideravelmente fortes. Principalmente os magos com duas linhas, e Lance ainda diz que dentre eles deve haver magos mais fortes que Mesh. Confia que tem sim. E voltando ao embate, Silva diz que pessoas como Mesh e Dodge, fracotes que se acham fortes, dão nojo nele, e que quando ele vê pessoas assim, sente vontade de encher elas de porrada. E ainda diz na cara de Dodge que mesmo vendo que foi enganado, não pode fazer nada, fora se retorcer de ódio. E ainda reclama que por culpa da magia de fogo de Dodge, sua roupa havia ficado chamuscada. Irritado, ele tenta continuar batendo em Dodge, mas Mesh parte para cima dele, porém Silva age rápido e invoca sua magia, parando o ataque de Mesh e arranhando seu rosto. Ele começa a vangloriar do fato de ter ganhado 2 moedas de ouro em seu primeiro ano, falando ser diferente de Mesh e duvidando de seu potencial. Esse cara tem algum complexo de inferioridade. Não é possível. E ao fim de seu surto de grandiosidade, ele começa a atacar Mesh com sua magia de metal, o atingindo algumas vezes, mas Mesh se cansa e para sua magia com a mão, agora já estando irritado e ameaçando ele com o olhar. Ele ativa sua magia de tríceps, Ballista Knuckle, mas Silva fica em dúvida por nunca ter ouvido falar disso e ataca sem pensar, mas Mesh desvia de todos os ataques e até mesmo quebra alguns pilares com socos, chegando perto de Silva, o suficiente para dar apenas one punch nele, um soco bem dado no meio de seu rosto. Então Mesh segue se aproximando de Silva, que ainda está se gabando sobre seu primeiro ano brilhante na escola. Enquanto isso, sua boca e seu nariz se tornam um chafariz de sangue. Ele se levanta e continua dizendo que sua magia é a melhor do segundo ano, enquanto lança ainda mais coluna de ferro em direção de Mesh, que aperta a mão, cheio de ódio, se preparando e quebra elas com um soco que atravessa tudo e acerta em cheio o abdômen de Silva. Ele cai colocando ainda mais sangue pela boca e começa a cair na real, que seria impossível vencer Mesh. Silva já não aguenta mais nenhum golpe sequer, mas Mesh vira as costas e começa a andar, chegando perto de uma árvore, se sentando e mandando ele continuar o desafio, pois ainda faltavam alguns golpes de sua magia. Ele havia desferido apenas 2 dos 10 golpes e Mesh manda ele continuar, pois quer ver essa tal diferença de força. Silva entra em pânico, percebendo que mexeu com a pessoa errada. Enquanto ele ainda está vomitando sangue, Mesh resolve se aproximar de novo, deixando os dois espectadores assustados. E olhando Silva de cima, ele pergunta se o terceiro ataque não viria, deixando Silva ainda mais em pânico, pensando que esse poderia ser mesmo seu fim. Ele começa a pensar sobre um plano. Nisso, ele ouve passos de longe, passos de animal enorme, com um estrondo, e chega perto deles a aranha que vale a moeda de prata, aquela que carrega uma estrela na testa. E Silva acha isso perfeito, pois poderia usar aquele escorpião para se livrar de Mesh. Ele quer fugir enquanto os dois lutam, mas quando o escorpião chega perto demais de Mesh, querendo comê-lo, ele simplesmente dá um tapa nele, o jogando longe e mandando ele não interromper, pois estavam tendo uma conversa importante ali. Todos ficam em pânico, principalmente Silva, que arranjou briga com esse monstro, mas ainda segue se achando especial por ter conseguido as moedas de ouro no primeiro ano e fica com medo de ser desprezado pelos outros. Mas Mesh sugere para que eles deixem isso para lá, pois já estava ficando com peninha de Silva, acertando um crítico no doido que o deixa pálido. E acabando com o espírito de um, Mesh vira os olhos imediatamente para a menina, que começa a suar frio, pensando no quanto tinha se ferrado. Ela não esperava que Silva perderia e por isso começa a atuar. Ela chora e começa a dizer que tudo foi culpa de Silva e que ele havia forçado ela a fazer tudo isso. Mas enquanto ela mente e chora, Mesh a abraça gentilmente por trás, fazendo ela achar que ele tinha caído em seu charme. Mas ele segura as 2 mãos envolvendo ela e aplica nela um suplex alemão. Mesh diz para ela não se preocupar, pois ele prega a igualdade entre homens e mulheres, deixando ela ali, desmaiada, enquanto Dot vê a cena que ele causou e percebe que Mesh não tem noção alguma. E um tempo depois, Lance e os outros chegam ali e ficam sabendo da batalha dele contra Silva e também sobre o fato dele ter derrotado o escorpião mutante, que lhe renderia 2 moedas de prata. E Irvine, ainda preocupada com os dois, vai falar sobre o machucado de Dot, fazendo mais uma vez ele cair no charme de alguém e começar a agir como um esquisito. Mas Dot também agradece a Mesh e pede desculpa por ter envolvido ele em tudo isso. E Mesh acaba provocando ele, dizendo que ele saiu do personagem. Eles acabam discutindo mais uma vez. E Lance vai avisar Mesh sobre a caçada da Casa Lang, onde eles buscam as moedas, e o fato deles estarem atrás, principalmente, da Casa Adler. Silva provavelmente vem atrás de Mesh por conta disso, e ele também explica a Mesh que a Casa Lang tem origens nobres, onde eles valorizam acima de tudo a nobreza do participante e seus laços de sangue. E para eles, aqueles que não têm linhagem de sangue não podem entrar no gabinete da magia de jeito nenhum. Ai ai, Draco Malfoy.
foi. E ainda avisa que está prestes a começar. A promovida pela Casa Lang caça as moedas da magia Lupus. Eles são os 7 caninos da Lang. Mas Mesh usou esse nome ridículo, falando que aos 12 anos também pensaria histórias assim. E nisso, uma luz surge no bolso de Mesh. Ele pegou uma moeda com Silva e 2 com o escorpião, completando 5. E agora ganhou uma moeda de ouro, a qual usou para cegar Dot. E Mesh também comenta sobre o fato de terem sido divididos em casas, pois ele não lembrava, já que durante a sua escolha com o unicórnio seletor, tudo que ele pensava era Profiteroles. Lynch diz a ele que os 7 caninos são pessoas importantes na escola, e todo ano eles tentam manipular quem será o Visionário Divino por meio da caça às moedas e manda Mesh se afastar das pessoas da Lang e apenas interagir com gente da sua casa. Mas o conselho foi em vão, pois enquanto Mesh se perdia pela escola, ele resolve abrir uma porta, onde do lado de dentro está Silva implorando por perdão a um de seus superiores. Ele queria entrar para a magia Lupus e acabou falhando, e ainda por cima, perdendo uma de suas moedas. O líder diz que para criar um mundo sem as impurezas de pessoas sem linhas nobres, eles coletam as moedas, mas diz que Silva não serve para nada, nem como peão de sacrifício, e transforma ele em um boneco usando sua magia negra, e colocando ele em uma prateleira que já está repleta com vários deles, dizendo que ele é quem vai se tornar o Visionário Divino, não a ralé da Aler, enquanto conversa com a boneca em sua mão, a qual ele chama de mãe. Mas nisso, Mesh entra no cômodo, com a porta na mão, pois não sabia se deveria empurrar ou puxar a porta. E ainda fala para ele que o troço com quem ele está falando é uma boneca, apenas irritando o maluco. Entrando na sala, Mesh fala para o homem segurando uma boneca que ele parece louco falando com aquilo, e o cara apenas agradece essa observação incrível dele, e pergunta a Mesh se ele era o aluno do primeiro ano que havia conseguido uma moeda de ouro, e Mesh revela sem problemas. E ele pergunta o porquê Mesh desejava se tornar um Visionário Divino. E Mesh fala com sinceridade para ele que apenas quer viver em paz com sua família. O doido da boneca acha surpreendente, mas diz que Mesh está enganado. Falando para Mesh que os Visionários Divinos são os artesãos desse mundo, e que são os vasos da divindade de Deus, e ainda diz que Mesh não tem a coragem necessária para ser uma divindade criadora. E Mesh pergunta se ele teria essa coragem, com o doido respondendo que seu objetivo seria devolver o mundo à sua forma original. Ele pergunta se Mesh sabe o porquê os humanos prosperam, dizendo que só temos sucesso, pois pilhamos, usamos e devoramos os mais fracos, incansavelmente. Porém, a sociedade de agora não age assim. Eles estão lutando pela igualdade, encorajando a compaixão, e isso é um absurdo, pois, mesmo que eles fechem os olhos e tentem negar, o ser humano é uma fera por natureza. E mesmo na sociedade humana, os mais fracos são usados, explorados e eliminados, com aqueles mais fortes, superiores, prosperando. E isso é a lei da natureza. E Mesh, após ouvir todo esse discurso que o doido havia feito, resume todas suas palavras dizendo que ele também quer viver em paz, comparando seus objetivos. Todos os lacaios do boneca ficam incrédulos e se perguntando se Mesh ao menos estaria ouvindo ele. E ele decide interpretar as palavras de Mesh como hostilidade, mas Mesh tenta desfazer o mal-entendido pedindo desculpas, porém o doido da boneca diz que deixaria Mesh ir, mas ao custo de sua moeda de ouro, fazendo Mesh recusar em sua cara. Mas ele não se dá por vencido e fala que Mesh nunca teve escolhas, invocando um de seus bonecos de madeira e o jogando em cima de Mesh. Ele mira a cabeça de Mesh com um chute, mas Mesh consegue desviar e prender seus pés na cabeça da marionete, aplicando um golpe nela e acertando sua cabeça no chão. Enquanto ele faz isso, um fio se rompe, e o boneco volta a ser uma pessoa novamente. Ele vira Silva, quem tinha sido aprisionado, e Mesh ainda diz a ele que isso não foi um grande desafio. E com o doido ficando puto, ele manda outro boneco para cima de Mesh, dessa vez um maior, parecido com um palhaço, que faz Mesh ficar impressionado com sua força. E enquanto Mesh tem seus braços segurados pelo palhaço radioativo, uma de suas mãos para dentro do casaco de Mesh e pega a moeda que ele carrega em seu bolso, arremessando ela para o seu mestre. E o palhaço, após fazer isso, ainda arremessa Mesh na parede, quebrando uma das pilastras dali. E Mesh se levanta pedindo desculpa por ter dito que o doido não era de nada, andando puto. Mas enquanto ele ainda está andando bolado, ele pisa na cabeça de Silva, quase a esmagando, e decide levar ele para a enfermaria, dizendo que em breve voltaria para falar com ele. O doido pergunta se Mesh desistiria da moeda, mas ele nega, porém, diz que algumas coisas têm uma prioridade maior. E ainda diz antes de sair, que por mais que ele seja forte, não iria perder, deixando todo mundo ali com um toba trancado na mão. Mesh botou na mesa e mandou medir. Ele sai caminhando calmamente, deixando o doido se perguntando se essa autoconfiança seria falta de noção ou algo mais. Ele continua se sentindo inquieto, e olhando para seu boneco, ele percebe que um dos botões da roupa está faltando, e quando ele olha para sua mão, percebe que o que estava segurando esse tempo todo era apenas um dos botões do boneco. A menina de cabelo rosa, parte da seita esquisita,
presenciou tudo o que aconteceu. Ela viu que assim que o boneco arremessou a moeda, Mesh arrancou o botão da sua roupa, mandando ele voando com uma cusparada em uma velocidade monstruosa, fazendo ele bater na moeda no meio do ar. E ele ainda usou a força de seus pulmões para sugar a moeda de volta, fazendo nem mesmo ela acreditar no que tinha visto. E no caminho, Mesh está aliviado com a moeda na mão e se perguntando por que tinha um cara caído lá no chão. E esse cara, após acordar na enfermaria, fica se perguntando como ele voltou ao normal. Ele não tinha memória de seu período como boneco e se pergunta como saiu dessa. E após ouvir um barulho esquisito, ele vê Mesh malhando a lateral do abdômen, no meio da enfermaria, deixando Silva impressionado e perguntando o que ele está fazendo. E Mesh responde na maior naturalidade de que está em seu treino de oblíquo externo. Ele pergunta para Mesh se ele quem havia o ajudado. E Mesh começa a se preparar para um discurso, mas acaba mordendo a língua. Então resolve deixar para lá, apenas se vestindo e indo embora, fazendo Silva perceber que em momentos de dificuldade eles precisam se ajudar. E no quarto 302, algo estranho está acontecendo. Lance está brigando com Dot, enquanto Finn está desesperado com a situação. E quando Mesh chega, ouvindo que os dois iriam brigar ali dentro, ele pede para eles lutarem lá fora, pois quebrariam tudo que se tem lá, se fizessem isso. E ele fala essas coisas enquanto segura a porta que ele arrancou para entrar no quarto na mão. E em meio a essa contradição, Dot tira um presente que ele teria levado para eles, pois ele diz que quando se visita alguém, se deve levar um presente para ele. E Lance lembra a eles que eles deveriam criar um plano para a caça das moedas da casa Lang, mas ninguém ele parece estar minimamente conectado. E em meio a isso, chega a doida apaixonada por Mesh, chamando a atenção deles, e ao ver que os quatro estavam ali dentro, ela começa a ter umas fantasias selvagens envolvendo os quatro contra um, e chama eles para verem algo do lado de fora. Ela os leva até uma balança que conta as moedas de ouro de cada casa, e a balança aponta que a casa Lang está com quase todas as moedas de ouro distribuídas na escola, enquanto a casa Adler tem apenas uma moeda, a de Mesh. Ela fala que desde o início do ano letivo, a casa Lang está monopolizando as moedas e, para piorar, os alunos fortes de seu dormitório, capazes de resistir, estão fora da escola, em estágios. Ela explica a eles que a casa Lang busca a exclusividade de uma linhagem de sangue puro, e caso as coisas continuem desse jeito, o visionário divino desse ano seria da casa Lang. Os alunos da Casa Orca normalmente se focam apenas em pesquisas, então se eles da Casa Adler não fizerem nada, a situação não mudará. E sabendo disso, eles percebem que os objetivos deles precisam de que a Casa Lang perca, fazendo eles agirem e quererem destruir ela, que está ficando em seu caminho. Mas antes disso, Mesh está na cabana das corujas. As infrações que ele vem cometendo precisam ser punidas, mesmo que pela aparência, e o diretor diz que ele precisará limpar o viveiro das corujas por uma semana. E Lance chega para ajudar Mesh. Ele pensa que como Mesh tem a moeda, ficar perto dele será a melhor ideia, e por isso ele decide ficar próximo de Mesh. E em meio a isso, na floresta, dois lobos da Lupus chegam perto do viveiro onde Mesh está, motivados a pegar sua moeda de ouro. Enquanto Mesh era bulinada pelas corujas, alguém ativa uma magia em seus pés, que faz nascer um buraco de água, que puxa Mesh para dentro. Enquanto Lance tenta entender o que está acontecendo, uma shuriken passa, raspando por ele. Enquanto Mesh se debate na poça, os dois se apresentam, dizendo que vieram pegar a moeda de ouro de Mesh. O cara, com os olhos de peixe, se chama Olor, e é o sexto canino. O outro, com ele, é o sétimo canino, e seu nome é Anser. E enquanto Mesh pede socorro pois nunca havia nadado, Olor chama eles para um duelo apostando uma moeda de ouro e imediatamente usa sua magia para virar o Kizami e pular na água. E Lance precisa enfrentar Anser, que não para de dizer coisas óbvias enquanto faz pose. E ele parte para o ataque, atirando uma shuriken, mas Lance sai da frente facilmente. E quando ele pensa em contra-atacar em seguida, ele é parado. Ele ia usar sua magia de gravidade, mas nota que as corujas estão por todo lado e ele poderia acertá-las caso ele continuasse. Ele acaba sendo atingido e decide usar ela mesmo assim, mas vem em sua cabeça sua irmã reclamando da atitude que ele iria tomar e hesita novamente. E Anser aproveita para continuar atacando, dessa vez com duas shuriken, mas Lance agora nem pode sair da frente, visto que as corujas atrás dele poderiam ser atingidas, e acaba tomando um ataque de frente, tendo seu peito repleto de ketchup a essa altura. Anser reconhece a varinha de Lance e percebe que ele fazia parte da família Crown, a qual era famosa por sua magia de gravidade, e também diz que sabia do fato de que o primogênito dessa família havia sido expulso de lá, e pergunta para ele se Lance havia sido expulso por falta de talento. Enquanto Anser caga uma goma se afirmando como mais forte que Lance, ele usa a magia para derrubar uma pá atrás dele. Ele acha que a magia de Lance falhou, partindo para o ataque querendo acabar com Lance de uma vez, mas ele se sente inseguro nesse ataque, e enfim percebe que as corujas não estavam mais espalhadas, com Lance enfim usando sua magia. Lance diz que como as corujas estavam atrapalhando, ele deu um jeito, e deixa Anser em choque, pois Lance não estava atacando apenas por não querer atingi-las. E quando ele perde a cabeça e tenta um ataque desesperado, Lance amassa ele no chão,
com shuriken e tudo. E Ansem fica impressionado com o fato de mesmo os dois sendo magos de 2 linhas, Lance ter uma diferença de poder tão grande em relação a ele. E Lance diz que é diferente dele, que luta apenas por senso de superioridade. Ele jamais venceria a determinação de salvar sua irmã, que Lance tem. E já na água, Olor está dizendo que Mesh não pode fugir de seu Seafield. Enquanto ele falava que começaria a caça por Mesh, algo passa em seu lado, na velocidade de um jato, deixando ele com o Tobias na mão. Ele fica com medo, mas não quer acreditar, visto que os humanos só podem nadar a 10 km por hora, e ele se pergunta onde Mesh estaria, ainda descrente. Mas, mais uma vez, Mesh passa ao seu lado, mas dessa vez, a sardinha nota. Ele está ainda mais assustado agora, visto que Mesh, quando caiu na água, disse que não sabia nadar, mas Mesh, passando mais uma vez por ele, diz que agora conseguia. Ele diz que pensava não saber nadar, e agradece a Olor por lhe mostrar como. Ele volta a nadar em uma velocidade incrível, fazendo com que Olor nem consiga acompanhá-lo. E ele, em uma ação desesperada, usa sua magia para virar um tubarão evoluído, com um lixo radioativo. E enquanto diz que nessa forma ninguém poderia o parar, Mesh aparece em sua frente e começa a socar sua barriga, com socos sérios consecutivos, levando ele para cima dessa maneira e derrotando Olor. E já do lado de fora, ele e Lance estão com os dois em seus pés. E Lance tira a moeda deles, mas enquanto faz isso, um homem abre a porta, chamando a atenção deles. E quando eles olham para trás, esse homem aparece na frente deles, quase que se teletransportando. Ele, enquanto exibe um olho pique Naruto com um símbolo muito brabo, pergunta se eles não haviam se precipitado. Mas ao ouvir, Lance tenta usar sua magia contra ele, mas isso é inútil, ela não funciona. E Mesh, vendo isso, retira seu capuz e fica em posição de largada, ignorando que o mascarado pediu para ele se acalmar, pois havia vindo apenas buscar seus colegas. E ele parte para cima dele com uma velocidade enorme, visto a sede de sangue que ele exalava, quase o acertando, mas erra. O homem conseguiu fugir do ataque antes que Mesh o acertasse. Lance fica se perguntando o que seria essa velocidade, querendo saber se era magia ou não. Mas o homem, enquanto solta uma fumaça rosa, se desculpa por ter agido daquela forma, dizendo que queria apenas observar e que realmente havia ido ali apenas para recuperar seus amigos, e manda eles não se apressarem, pois se veriam em breve. Saindo pela porta da frente, deixando os dois putos. E já na floresta, enquanto ele vai embora, o mascarado nota sua máscara partindo, e ele percebe que no momento em que Mesh o atacou, ele não errou o ataque, ficando impressionado com ele, conseguindo aquela velocidade sem magia e achando que Mesh é alguém como ele, mostrando mais uma vez esse olho brabo, vermelho de tanto chorar. E nos corredores da escola, um dos integrantes da magia Lupus está tentando roubar a moeda de ouro de outro aluno. Ele, que é conhecido como Mago de Magma, da Casa Orca, está desacreditado da ousadia desse ladrão. Mas, com o começo da batalha, o ataque de Magma que ele lançou, o canino da Lupus ativa seu Sharingan e pouco tempo depois está com sua espada repleta de sangue, falando sobre os rumores que ouviu a respeito do Mago de Magma, dizendo que ele era bem agressivo para alguém daquela casa, mas aparentemente ele era apenas isso, agressivo, mas bem fraco, e o canino sai de lá decepcionado com ele. E um tempo depois, ainda nos corredores escuros do castelo, mais uma pessoa transformada em boneco de madeira aparece, sozinha e se retorcendo para andar. No dormitório Adler, Lance está explicando para Mesh sobre as características dos alunos da Lang, que giram em torno da grande autoconfiança e talento de nascença, e como eles estão enfrentando o seno dessa casa, os magia Lupus, ele não quer ficar na defensiva contra gente forte assim. Mas, mesmo querendo dar o primeiro passo, Lance não pode, pois a escola não informa onde se localiza o dormitório de cada um, com o intuito de aumentar a competitividade, e por isso eles deveriam começar encontrando o local que os Lang estão. Mas Mesh responde a essa missão que Lance inventou, tranquilão, como se não fosse com ele, e continua fazendo seus profiteroles. E Lance ainda completa dizendo que já faz mais de um mês que Mesh foi aceito na escola e na casa Adler, e já passava da hora dele começar a usar o hobby da casa, e Mesh até aceita usar, mas colocar ele ainda é um desafio. Lance diz, após ele colocá-lo, que Mesh agora deveria passar a internalizar mais o espírito da casa, mas enquanto Lance fala, Lemon-chan aparece, gritando que algo havia acontecido com Tom, seu senpai, e que eles deveriam se apressar para ir vê-lo. E após ela insistir 2 vezes e fazer ele deixar para trás seus profiteroles, eles vão ver o senpai. E lá, ele começa a falar sobre seu estado e sobre não se lembrar de nada. Sua personalidade estava diferente e ele apenas se recordava de estar preso,
mas não poder falar nada, pois sua voz não saía. Ele não sabe quanto tempo passou daquele jeito, mas sabe que foi um sonho assustador. Lemon também pergunta a ele o estado do seu corpo, e Tom responde que está meio mole e afirma ter ficado um tempo sem conseguir usar magia. E ainda agora, mal sente magia dentro dele. Ele sente como se ela tivesse sido sugada. Lance percebe as outras pessoas na enfermaria, e Tom diz que eles apareceram como ele, e também estão até o momento sem poder usar magia. E para piorar, o diretor foi chamado até o gabinete da magia numa hora dessas. E Lemon, falando assustada, chama Mesh para lhe dar algo. Ela entrega para ele um profiterole fêmea, o qual ela diz ser um amuleto, a Profitinha. Meu Deus, olha esse nome. Ela diz que anda sentindo um mau presságio e que fez isso para ele. Mesh pergunta sobre o laço nele, mas ela apenas o soca envergonhada. Fenas malucas. Deixando Mesh sem entender nada, porém ela continua, pedindo para que Mesh não exagere muito, e também faz ele prometer que sempre carregaria ela junto ao seu corpo e dormiria agarrado com a Profetinha, para que à noite ele sonhasse com ela e... chega de maluquice. Essa mina tá pegando fogo, bicho. E à noite, no dormitório da casa Adler, Lance está caminhando pelos corredores, mas Mesh alerta ele que vagar pela escola após as luzes terem sido apagadas é proibido. Mas acaba que nem são apenas eles que foram para essa missão. Dot e Finn também estão junto deles, e Lance pergunta por que eles o acompanharam. Dot então responde que está ali pois também quer moedas, e Finn é ainda mais sincero, dizendo que apenas não queria ficar sozinho no quarto, e como Mesh teve pena deles, ele apenas os trouxe. Enquanto eles andavam pela escola, eles veem Lemon-chan, que está andando esquisito, e quando Dot ia chamá-la, todo empolgado, Lance o impede, sentindo que algo estava estranho com ela. E ela começa a se mexer de forma ainda mais esquisita, e quando olha para trás, ela está transformada em um boneco de madeira, sem olhos e com um rosto assustador. Todos se escondem para não serem vistos, mas ficam assustados com o que houve com ela. Menos Dot, que acha ela bonita mesmo naquela forma. E Lance percebe que aquilo foi causado por magia, mas enquanto eles pensam demais, ela desaparece e Mesh se apressa para procurá-la. Finn guia eles até o corredor que ela virou, mas eles acabam em um beco sem saída. Porém, enquanto procuram uma porta, ouvem barulho de madeira rangendo, como se a Lemon boneco ainda estivesse por perto. E Lance pensa rápido e utiliza sua magia de mostrar coisas escondidas, revelando uma porta no chão, uma porta secreta. Ela tem em seu corpo vários símbolos, e ele diz que com seu poder mágico, o máximo que consegue fazer é revelá-la. E eles falam que para abri-la, será preciso um tipo de magia especial, mas Dot pensa diferente, e apenas tenta explodir ela com sua magia de fogo. Mas isso não adianta de nada. Porém, Mesh aparece, com uma estátua de cavaleiro em sua mão, e a deita perto da porta, segurando sua espada. Então, ele levanta uma parte da porta, batendo com sua mão próxima à quina, e usando o corpo do boneco e a espada como uma alavanca. Então ele pisa com força, fazendo a porta abrir um buraco em todo o prédio da escola e sair voando pelo teto. Então, eles se preparam para entrar, com Lance dizendo que Lemon provavelmente está ali dentro, mas Magia Lupus também. E Mesh, enquanto olha para a Profitinha, lembra de Lemon, pedindo para que ele não exagerasse demais. Mas ele, enquanto aproxima a Profitinha de seu corpo, se desculpa, dizendo que dessa vez não poderia cumprir sua promessa com ela. Mano, eu shippei os dois, não quero nem saber. Enquanto eles adentram o lugar, Lemon está quase saindo dele. Mesh até comenta que aquele local parecia uma base secreta, mas Dot, cagado de medo, fica nervoso com a brincadeira dele. Lance reconhece aquele local como a base dos inimigos, e numa luz no fim do túnel, eles acham uma arena, bem estilo gladiador. E no meio da arena, enquanto eles ainda estão espantados com o local, um aluno surge em meio a um redemoinho de fogo verde. Ele está usando a capa da casa Lang, e eles perguntam se ele é um dos integrantes da Magia Lupus. Mas ele diz que não, ele está ali apenas por conta do terceiro canino, que lhe pediu para enfrentar os invasores. Ele diz que se quisessem passar, deviam apostar uma moeda com ele e mandar vir. Lance então aceita a aposta e vai em frente, mas Dot chama a responsabilidade para si, dizendo que ele quem o enfrentaria. Sua motivação é podre, ele está querendo enfrentá-lo apenas por ele ser um garoto que tem um rostinho bonito. Ele ainda pergunta se o garoto tem um fã-clube, e quando ele responde que sim, até seus amigos antecipam a inveja que ele vai sentir, sentindo até prazer nessa humilhação que Dot causa para si mesmo. O moleque ainda dá um golpe de misericórdia, falando que ele não é bonito nem inteligente. Quando ele finalmente chama sua magia para a batalha, sua magia consiste em ramos de rosas, saindo de sua varinha. E em outro lugar, na instituição mais forte do mundo, o gabinete mágico, Dumbledore está lá, pois foi invocado de última hora, e a pessoa que ele chamou lhe diz o motivo de sua visita. Ele lhe avisa que
6 detentos do Corredor da Morte escaparam do presídio Recatrice. Eles vascaram todos os guardas de lá, e quem os ajudou nessa fuga foi a Inocente Zero. E ainda na arena subterrânea, Dot inicia os ataques, usando sua bola de fogo, mas de nada ela funciona, com o bonitão o atacando de volta com suas vinhas. Eles perguntam se eles venceram Silva com aquela força, mas Dot responde sinceramente que, na verdade, Silva acabou com ele completamente. E o garoto ainda diz que logo ele, que era um mago de 2 linhas, havia perdido para eles. E ainda afirma que não dá para esperar grandes coisas de um mago apenas pela quantidade de linhas mágicas que ele tem. E ainda avisa eles que ele é mais forte que Silva. Porém, Dot não abaixa a cabeça e afirma para ele que mesmo assim não tem como ele perder, lançando mais uma vez vários mísseis de fogo em direção ao garoto. Então eles caem à sua volta, formando várias bolas com cruzes girando. Dot avisa para ele que aquela era uma magia condicional e que era 5 vezes mais forte que sua magia normal. O garoto diz a ele que é impossível que ele caia em uma magia óbvia dessa, mas Dot diz que ele com certeza cairia. O garoto fica pressionado, se perguntando como Dot faria ele pisar naquela magia ridícula, mas decide agir, pensando consigo que jamais cairia em uma magia óbvia daquelas. Ele invoca sua magia e Dot tenta corresponder a ela usando bolas de fogo, mas elas não adiantam novamente. E ele acaba sendo agarrado por suas vinhas. Enquanto elas estão enroladas nele, o garoto incrementa sua magia, fazendo surgir espinhos pelos caules, furando completamente Dot com esses espinhos e os firmando bem em seu corpo. Ele aproveita a situação de Dot para humilhá-lo, falando sobre sua bandana que parece uma monocelha e sobre sua magia, a qual não adiantou de nada. Ele decide acabar com tudo no próximo golpe, jogando Dot com tudo no chão. E Dot pede para ele não fazer isso, mas ele o faz mesmo assim. Porém, era tudo um plano de Dot que revela a ele que nunca quis fazer ele pisar nos alvos. E com um estalar de dedos, destrói as vinhas e a varinha do garoto. Então ele explica que sua magia é uma magia de bomba relógio, e diz que ele nunca pensaria que Dot plantaria bomba de relógio bem em sua frente. E agora Dot, dando o golpe final, acaba com ele com 8 bombas sobrando. O garoto fica incrédulo de estar perdendo para alguém como ele. E Dot fica todo feliz de ganhar de um cara bonito e está comemorando com seus amigos. Mas eles ficam surpresos olhando para algo. E quando ele olha para o oponente, ele nota que mesmo na derrota, ele ainda está fazendo uma pose descolada. O cara faz parte da turma que assina com o Vasco em pé e com um sorriso no rosto. E após essa cena ridícula, enquanto eles se juntavam para continuar em frente, eles são pegos em uma magia de areia movediça. Dot nota Mesh que está tentando salvar Profitinha e Lance quem está com o ânimo de um sonâmbulo. Enquanto ele afunda com um fim grudado nele, ele pensa quem está pior nessa situação. Eles descem por um túnel de lama, com Lance sendo o primeiro a chegar no fundo e caindo descoladamente em outra arena. E enquanto ele pensa o porquê eles separaram, ele sente uma presença bizarra o pressionando. Um veterano chega, dizendo que estava mais interessado no cabeça de cogumelo, e ficando surpreso de se ter um linha dupla no primeiro ano, e ainda dizendo que se ele for decepcionante, se veria com ele. Ele diz que é o terceiro canino da magia Lupus, o Irt Mad. Ele reforça que se Lance for um fracote, ele o fará se arrepender. Dot cai com Finn, que sai rolando para frente, batendo de frente com outros 2 alunos, provavelmente da magia Lupus. A menina da dupla fica toda alegre por estar enfrentando 2 linhas únicas e se apresenta como o quinto canino, Love Cut. E o outro também se apresenta, sem ânimo nenhum. Ele é o quarto canino, Milo Genius. Enfim, vendo a situação deles, que enfrentaram 2 magos de linha dupla, começa a orar e agradecer seus pais por lhe porem no mundo, mas Dot manda ele não desistir antes de começar e fala que lhes mostrará o poder do protagonista. E Mesh cai em um corredor todo apagado, se perguntando onde está, e uma voz fala com ele enquanto acende as luzes. Ele então nota que seu adversário é o mesmo que ele enfrentou alguns dias atrás. Ele fica feliz que Mesh ainda se lembre dele e resolve se apresentar, dizendo que é o segundo canino da magia Lupus, Abyss Razor. Ele então fala sobre os movimentos de Mesh uns dias atrás e diz que foram movimentos incríveis, e também diz que naquele momento ele percebeu algo. Ele diz ter notado que Mesh não usa magia, mas Mesh, enquanto tem um piripaque do Chaves, tenta negar o que ele está dizendo, e Razor diz para Mesh não se preocupar, pois ele é igual a Mesh, uma existência abominável, e diz que assim como Mesh tem seus motivos para estar ali, ele também tem os seus, então não há o que fazer. Mesh então percebe que ele está o chamando para a luta, e pergunta se Razor pensa que vai o vencer, e ainda diz que o deixaria em frangalhos. E com Lance, seu adversário não para de o chamar de fraco e dizer que isso é absolutamente imperdoável. Mas enquanto ele fala essas besteiras, Lance ativa seu feitiço de Gravioli, que faz o canino quase beijar o chão. Lance, agindo fria e calculadora, diz que não tem tempo para perder ali, mas o canino é rápido e transforma o chão em lama, adentrando ele e evitando o impacto. Lance começa a procurá-lo, mas apenas ouve sua voz. Ele fala sobre a magia de gravidade e como ela quase o pegou de surpresa. Isso enquanto 6 cópias dele saem
saem do chão. Elas dizem que com esse nível de magia, eles poderiam se divertir, enquanto partem para cima de Lance. Ele não perde tempo e ataca todas com sua magia, transformando elas em uma poça de lama, mas isso não adianta nada. Uma estaca de lama aparece e quase perfura Lance. Ele percebe que aqueles corpos nada mais eram que falsos. E se ele quisesse derrotar o canino, ele teria que achar o corpo verdadeiro. Ele então pensa na melhor maneira e decide afetar toda a área com sua magia de gravidade. Mas isso é ineficaz, com o canino aparecendo atrás dele e prendendo suas pernas com lama. Lance pergunta quando ele teve tempo para isso, mas não pode parar para pensar. É alvejado com diversas bolas de lama com uma velocidade insana, que são capazes de abrir buracos na parede onde batem. E enquanto a situação de Lance não é das melhores, o canino começa a falar besteira de novo. Ele sugere que Lance se torne seu subordinado na magia Lupus. Ele reconhece que Lance tem potencial e diz que ele ainda não brilhou por conta de seu ambiente. Ele começa a falar que por Lance andar com lixo, ele também estaria virando lixo. E Lance questiona ele, mas o canino repete que se ele continuasse misturando com o lixo da Adler, ele também viraria um lixo. Ele começa a falar sobre os benefícios de andar com os melhores e sobre como a magia Lupus sobra talento. Fora isso, ele fala que com educação, artefatos e poções mágicas de primeira linha, tudo seria possível. E Lance diz que isso é besteira, pois a força de sua convicção não depende do seu ambiente. O canino fica sem entender e Lance ou humilha, falando para ele que aquela pessoa em sua frente era um perdedor. O canino fica puto e começa de gracinha novamente, mas Lance, ainda poucas ideias, usa sua magia, mas dessa vez em direção à parede lateral, forçando ele a quase entrar nela. Mas o canino ainda assim, mesmo sendo surpreendido, consegue usar sua magia e adentrar a parede. Ele pensa consigo que não importa o quanto Lance tente. Ele fala que fez um amortecedor em todo o local com sua magia, e como Lance precisa de um local para lançar o oponente, isso nunca seria efetivo. Mas, enquanto ele canta vantagem, uma chuva de escombros voa em sua direção. Ele se impressiona com a estratégia de Lance, e sua única saída é pular para fora da parede. Lance havia descoberto o segredo dele para lidar com sua gravidade. Lance ainda brinca com ele, dizendo que seguindo a lógica do canino, seu ambiente era melhor, já que ele é mais forte. E ele começa a lembrar de seu passado, onde ele, uma criança prodígio de 2 linhas, viveu uma vida privilegiada e acima de todos. E até na Academia Easton não era diferente, ele havia conseguido uma boa vaga na magia Lupus. Isso seria apenas o natural, visto que ele é mais forte que os outros. E enquanto ele nega que Lance seja mais forte que ele tira do seu bolso uma poção, perguntando se Lance realmente achava que era mais forte que ele. Ele diz que aquilo é um concentrado mágico com a magia absorvida de outros alunos, e que apenas as pessoas da magia Lupus estão recebendo ele para usar. E ao tomar, sua mana explode e muda de cor. Ele fica muito mais forte que antes. E ele propõe demonstrar ali e agora qual deles está certo ou não de uma vez por todas. E após recitar o nome de sua magia, um monstro de lama começa a se formar. Ele é enorme e tem cabeça de bode com um corpo humanizado. O canino começa a explicar os tipos de magia existentes e fala sobre como sua magia está em outro nível, comparado às magias de linha única. Ele diz que essa é uma magia de alto nível, que apenas magos de 2 linhas, ou seja, pessoas capazes, podem usar. E enquanto ele lembra da pressão que sofreu na infância por seu pai, ele se afirma como alguém de valor. E ainda diz que aquela magia é totalmente inalcançável para alunos sem valor como Lance, e ele diz isso enquanto lança um ataque, porém, Lance desvia com perfeição e começa a refutar o que o canino disse. E para mostrar o quanto o canino está errado, ele invoca a segunda fase de sua magia, que invoca correntes do chão, e faz surgir diversos pilares. Ele chama a magia de polos de tortura. Os pilares rapidamente travam o movimento do monstro de lama, e Lance explica que cada um dos pilares exerce uma força gravitacional, e ele está sendo atraído para cada um deles. E como resultado, o monstro que está sendo puxado em direção a eles se desintegra, e isso realmente acontece, com o monstro se partindo em vários pedaços, deixando o canino sem chão, quando sua magia mais forte é derrotada. E enquanto ele está totalmente para baixo, lembrando que seu pai estava lhe pressionando demais com suas expectativas, Lance arremessa um livro para ele, e começa a falar da semelhança de seus pais e de suas expectativas, dando o incentivo necessário para tornar o canino uma pessoa melhor. E com Mesh, após ele retirar sua roupa da escola, ele está se aquecendo para tampar Razor no soco. Ele parte para cima dele, pulando com um chute que é parado com a espada de Razor. Os dois percebem o quanto seu adversário é forte, mas enquanto Mesh entra em posição de guarda, Razor o corta, sem nem que ele perceba. Mesh percebe apenas quando a ferida sangra, e ele diz que Mesh não tem condições de ganhar dele. E enquanto diz isso, diversas setas de PNG saem das costas deles e se espalham pelo chão. Razor utiliza elas como se fosse um skate e fere Mesh, tanto indo quanto voltando. Ele ao pisar nas setas, fica muito mais veloz. Mesh a essa altura está pingando ketchup, e Razor diz que se ele quiser continuar com essa disputa totalmente desigual, ele não iria se segurar mais. E enquanto ele ainda está falando, Mesh o interrompe, falando que não quer saber disso e determinado a continuar. Razor então pergunta se Mesh quer viver em paz com sua família, e diz que isso lhe causa aversão.
pois, mesmo em uma situação similar à dele, Mesh ainda pensa assim. Ele manda Mesh então lhe mostrar seu poder total e mostra a ele Lemon, que está em um dispositivo de coleta mágica, e ele diz que em 30 minutos toda a magia dela seria retirada e sua marca sumiria, deixando ela incapaz de usar magia para sempre. Razor pergunta o que Mesh acha, já que sua amiga ficaria na mesma situação que ele, e isso acabaria sendo bom, mas Mesh diz a ele que se o que Razor está falando for verdade, ele quebraria aquela máscara. Razor acha ele bem confiante e decide partir para cima, mais uma vez invocando suas setas e atingindo Mesh diversas vezes, mas dessa vez Mesh parece bem mais proativo e aparenta querer seguir ele com os olhos, e mesmo sendo perfurado, ele continua defendendo a parte superior do corpo, mas isso não dura muito, quando ele sente que seu abdômen foi perfurado. A espada de Razor está dentro dele. E Razor, acertando ali, acha que venceu, mas enquanto ia puxar a espada para fora, vê que ela não vem, e Mesh diz que seu abdômen anda bem treinado, segurando a capa de Razor e dando uma cabeçada em sua máscara, que acaba tirando a espada de dentro dele e quebrando a máscara, assim como ele havia prometido fazer. E Lance revela um cabelo azul e apenas um olho avermelhado. E Mesh, vendo esse olho, chega à brilhante conclusão de que seria conjuntivite, e Razor nota que ele não conhece sobre aquele olho, e ele explica que aquilo seria o Evil Eye, o olho do demônio que impede temporariamente que o oponente use magia. E nesse mundo, onde tudo é magia, as pessoas sempre evitaram Razor por medo, e Mesh fica triste, pedindo desculpas, já que aquele olho não funciona nele. E ele diz para Mesh que nasceu em um ambiente pacífico, nunca saberia o que é passar por esse sofrimento, e enquanto termina de falar, ele ativa a segunda forma de sua magia, acelerar. Ele faz uma redoma de setas, sendo vermelhas apontando para baixo e azuis apontando para cima. Ele chama aquilo de campo de força. E na barriga de Mesh, aparece uma seta apontando para baixo, enquanto Razor vai com tudo para cima dele. Ele tenta socar Razor, mas enquanto se move, em câmera lenta, ele percebe que diversos cortes apareceram em seu corpo. Razor pergunta se Mesh está surpreso por estar mais lento, e diz que qualquer movimento dentro daquela magia, exceto o dele, é desacelerado, na mesma medida que ele é acelerado. Ele deixa o oponente mais lerdo, enquanto fica mais rápido. E com isso, Razor parte para cima de Mesh, acertando-o sem parar, numa velocidade insana. E enquanto Mesh se defende, ele pensa. E enquanto Razor vai para o golpe final, ele finca o pé no chão e se prepara para dar um murro nele. Ele se move muito devagar, mas quando encosta no chão, abre uma fissura nele. Razor se impressiona, mas diz que não tem como parar seu ataque apenas com isso. E enquanto ele pensa, Mesh se aproxima, pronto para dar um murro na sua cara. Porém, Razor ainda consegue se defender com a espada, a qual se despedaça. Razor percebe o que Mesh fez abrir no chão e acabando com sua rota de fuga. Ele então decide recuar para se recompor, mas Mesh pisa em seu pé, prendendo ele ali, e diz que ele também conseguiu sua magia de segunda classe. Ele invoca a magia dos músculos cheios de magia, Furacão Rush, e conecta um soco na barriga de Razor. Ele quase vê o paraíso sem morrer e é arremessado longe, para fora de sua magia. Ele, enquanto cai, fica incrédulo de sua magia ter sido neutralizada por essa força incomparável. E enquanto a seta de Mesh desaparece, ele salta de lá, acertando mais uma vez Razor, dessa vez uma joelhada nas costas. Ele voa por dentro de sua magia outra vez, enquanto cai, pensa em continuar lutando, invocando sua magia e indo para cima de Mesh. Mas ao ficarem frente a frente, Mesh segura sua pequena espada, invocando seu antebraço e jogando ele longe. Ele segue Razor dessa vez e invoca seu quadríceps, mais uma vez jogando ele para outro canto, e Mesh aparece no ar, em frente dele, invocando seu peitoral, para lançar ele para dentro de sua magia novamente. Ele entra na magia e invoca seus isotibiais, mais uma vez, brincando de ping-pong com Razor, e no ar, Mesh se agarra a ele, e ativa seu músculo sacro iliolombar, dando uma Lotus primária nele, e arrebentando toda a sua magia e quase que a sala toda. Razor, já todo arrebentado igual boneco velho, começa a se perguntar como seria se ele tivesse nascido normal, e contar sua história triste, até onde seus pais tentaram lhe enviar para uma escolinha do Vasco. Enquanto ele dizia sobre sua lealdade a Abel, Mesh acaba dizendo que realmente não entende ele, mas que toparia ser seu amigo, se ele quisesse. Mas em prol da boa vontade de Mesh, Razor tenta lhe alertar, dizendo que Mesh não conseguiria derrotar Abel, mas Mesh manda ele parar, pois ele precisa arrebentar a cara de Abel, e mesmo que o mundo negue o olho de Razor, ele não mudaria sua atitude com ele, dizendo que ele não pode usar magia, e foi assim que seu pai lhe criou, partindo rumo ao seu próximo desafio. E nos corredores da escola, um aluno carregando uma carta consegue abrir a porta para o subterrâneo da magia Lupus, e ainda fala do velhote, o qual só sabe mandar nos outros. E voltando para Dot, o quarto canino sai da batalha, e deixa ela
sozinha contra os dois. E imediatamente, Love começa, se apresentando como quinto canino e falando seu nome. E também perguntando se os dois a amavam. Eles dizem que acabaram de conhecê-la, e ela muda seu discurso, perguntando agora se eles acham ela fofa. Dot, vendo isso, diz que para pessoas normais aquilo seria repulsivo, mas ele também diz que gosta de meninas desse tipo. Porém, ele pede desculpa a ela. Ele diz que já tem uma noiva prometida, a Lemon. Esse aí chapou de linguiça, na moral. A Love então fica surpresa com o fato dele gostar de outra pessoa, ainda mais do que gosta dela. E com isso, ela diz que se não gosta mais dela, ela lhe vascaria. Essa aí tá do jeitinho que o psicólogo gosta, viu? Enquanto ainda está incrédulo com a loucura dela, ela começa a lançar magias de 2 linhas nele, a qual Dot consegue defender por pouco. Ele nota que a diferença da magia das linhas é grande demais. E após lançar um Kamehameha enorme nele, ela começa com birra, dizendo que meninas são princesas de nascença, as quais precisam ser chamadas de lindas e mimadas até não dar mais. E ela ainda diz que homens incapazes de fazer isso deveriam só acabar. Eles ficam impressionados com as ideias extremistas dela, e ela começa mais uma vez com as perguntas bizarras, perguntando se ele a ama ou a odeia. E quando Dot diz que não poderia se relacionar com ela por estar prometido a Lemon, ela nem o deixa terminar a frase e simplesmente o arremessa longe com sua magia. Ela continua falando que pode vascar todo homem que não a trate como princesa, seguindo o que seu pai disse. Mas Dot, mesmo todo arrebentado, se levanta, dizendo para ela avisar ao seu pai que ele estava errado. E ele parte para cima dela com sua magia. Love diz que não adiantaria nada, já que sua magia não lhe alcançaria. Mas Dot usa de bola de fogo para acertar o chão à sua frente, levantando bastante fumaça. E em meio a essa fumaça, ele tenta pegar a varinha de Love. Porém, ela nota de última hora, e mais uma vez acerta ele com sua magia, estourando ele todo, até fazendo sua bandana sair voando. Ela começa a falar sobre não terem como derrotá-la, e também começa a falar sobre o quarto canino, o qual consegue usar uma magia de petrificação incrível, porém, ela precisa de tempo para ser ativada, e se eles não a derrotarem em 30 minutos, Mesh seria acertado por ele. E ela, sem misericórdia, lança mais uma vez a magia em Dot, fazendo ele sofrer em seu tornado. Ela, então, começa a falar que Mesh está ferrado por ter amigos tão fracos, e ainda diz que tinha que ser assim, já que ele desafiou Abel, sem nem mesmo saber seu verdadeiro poder, o chamando de idiota. Enquanto isso, Dot está sentindo algo horrível no redemoinho, dizendo que seu corpo parece que vai quebrar, mas ele diz que isso era o esperado, com esse nível de força, não há o que fazer. Então ele começa a se lembrar de sua infância, enquanto era bulinado por crianças, e também sobre sua irmã que o salvou, ensinando ele a ser forte e que um dia, quando ele tivesse um amigo de verdade, ele teria que usar sua força por ele, sem o trair. Ele também lembra de Silva, quem o humilhou, por sua força ridícula, e quando ele se lembra que Mesh, quem se irritou por ele e o defendeu, ele se nega que as coisas acabem assim. Love então vai para cima de Finn, pronta para acabar com ele, mas nisso, Dot desfaz o tornado dela. Ele está de volta ao jogo, agora com um símbolo em sua testa, e quando ela o ataca, ele facilmente para sua magia, então ela percebe que o poder mágico de Dot aumentou muito, e de repente, ela então reconhece o símbolo em sua testa. Há pessoas que nascem assim, com o símbolo do perigo, e ele se ativa dependendo do seu estado de humor. E se as emoções dele chegarem a um certo ponto, eles incorporam o estado do demônio bélico. E agora com a cruz da ira, Dot está pronto para enfrentá-la. Ele diz que não deixará impune alguém que está tirando onda com seus amigos, e nisso ele invoca sua metralhadora de fogo, jogando tudo para cima dela, porém ele cuidadosamente desvia dela. Ele usou o ataque apenas para assustá-la. Ele diz que fez isso apenas por não bater em mulheres, mandando ela ir embora. Love, por sua vez, apenas aceita a oferta, felizmente cheia de medo. E quando eles acham que tudo correu bem, a cabeça de uma estátua aparece atrás de Finn, pronta para devorá-lo, mas Dot consegue o salvar segurando a boca da estátua. O quarto canino então chega, criticando Love por não conseguir ganhar de 2 linhas únicas. Ele então continua lançando mãos nos dois. Enquanto isso, Dot tem dúvidas se realmente conseguiria enfrentá-lo nessas condições, e depois de apanhar tanto. Love, por sua vez, fica toda cheia de si por conta do quarto canino, o chamando de prodígio por estar dentro da magia Lupus, e diz que eles não teriam chances. Enquanto ele estava para macetar os dois, uma única espada o despedaça. Ele fica em dúvida sobre quem seria tão forte para fazer isso com ele, e acaba vendo, entrando no ringue, o visionário divino, Rain. Ele começa então a pensar que mesmo sendo um aluno como ele é um visionário divino. Ele então pensa que por ser um aluno também, talvez ele tivesse chance. Mas Rain não deixa chances para ele, acabando com ele de forma linda, o ameaçando com uma chuva de espadas e tacando todas elas em sua cabeça. E na hora, Love promete mudar de lado e entrar na casa Adler, a casa de Rain. Então, o canino começa a pedir perdão por desafiar ele, mas Rain está totalmente sem papo. Ele dá uma bicuda e começa a pisotear o canino com tudo. Dot sabe que ele é da Adler, mas começa a se perguntar se ele realmente está do seu lado. E ele, após mandar eles irem embora, acaba fazendo o Finn o chamar de irmão. E já nos corredores, ele está atrás de pessoas da Inocente Zero, mas em meio a isso, chega Mesh. Ele não sente magia vindo de Mesh, mas sente uma pressão absurda vindo dele. Então, sem pensar muito, ele ataca Mesh com uma espada, mas Mesh consegue parar ela com os dedos. Ele então invoca uma aranha que mediria seu poder mágico, porém, mesmo após ele forçar Mesh com ataques, a aranha não consegue sentir seu poder mágico. E quando ele decide ir com mais poder, ele invoca 10% das espadas, deixando a aranha preocupada por ele estar usando aquela habilidade contra
contra o aluno, mas enquanto ele se prepara para atacá-lo, Mesh começa a ficar em posição de rebatida. E com uma das espadas antes lançada, ele rebate toda a chuva de espadas que Rain jogou, deixando os dois impressionados. Ele então pergunta o nome de Mesh, e quando ele fala, Rain lembra que Dumbledore falou de Mesh para ele e pediu para que ele tome conta dele. Rain então pede desculpas para ele por sua grosseria, mas Mesh nega as desculpas. Porém, Rain oferece para ele um tecido que cura feridas. Porém, é um paninho rosinha, cheio de coelhinhos. Mesh olha estranho para ele, mas Rain acaba colocando uma pressão louca para ele aceitar, e Mesh apenas agradece. Ele então começa a falar com Mesh sobre a sua vontade de virar um visionário divino e sua fatídica luta com a Belle. Ele o alerta sobre a magia de marionetes dele, que está muito acima da magia de um aluno. Ele também diz que para virar visionário divino, ele teria que derrotar a Belle, quem está em posse de quase todas as moedas da escola. Ele diz que ganhando dele, Mesh estará muito mais próximo de vencer a corrida para visionário. Ele então manda Mesh conseguir bons aliados para conseguir vencer, e completa dizendo que se Mesh decidiu, ele teria que com toda certeza se tornar o visionário. Mesh o agradece, mas Rain diz que não fez isso por ele, mas sim por si próprio, e Mesh acaba achando que Rain é uma boa pessoa. E então, enquanto ele ia embora, Rain lembrou do diretor, o qual falava bem de Mesh, e ainda lembra do fato de ele, após ter conhecido Finn, o salvou. Então, começa a pensar na dificuldade que Mesh terá para se tornar um visionário divino sem usar magia. Mas ele torce para Mesh provar ser mais forte que aqueles que usam magia. E já na porta para encontrar a Belle, Mesh pensa em abrir a porta normalmente, mas ao lembrar de Lemon que foi capturada, ele arromba a porta, batendo de frente com a Belle, que o pergunta se ele precisa sempre quebrar a porta quando entra. E Mesh diz que até pensou em entrar normalmente, mas decidiu fazer dessa forma. E galera, sexta já teremos a parte 11 de Meshle, então não esquece de se inscrever para ver o vídeo assim que eu lançar. Vejo vocês na próxima. Fui!